Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais um café aqui na nossa cafeteria. Eu costumo fazer uma introdução de pessoas que passam por aqui, que faturaram tantos campeonatos brasileiros, campeonatos estaduais, Copa do Brasil, Campeonato do Mundo e Champions League e tudo mais. E hoje eu trouxe um cara que uma das maiores conquistas dele foi a minha amizade. Cara que eu tenho uma profunda admiração, curto ele pra caramba e posso chamá-lo de amigo. Rodrigo Bueno! Que prazer, amigo. Prazer é todo meu, a recíproca é mais que verdadeira. Que prazer. Antes de receber o convite, né, boa tarde a todos, eu falei, café com Prieto, cara. Pô, o café com Prieto, o Prieto me chama pra qualquer coisa, qualquer hora eu vou. Que bom. Né, que eu aprendi a admirar. Eu já admirava você como apresentador, como narrador. E eu conheci você em pouco tempo, eu te convidei para ir no aniversário do meu pai, de 80 anos, e do meu cadete lendário Floquinho, de 20 anos. Eu lembro perfeitamente. E vários amigos foram, foi um dia muito especial para mim, para minha família. E eu não esperava que você fosse. Putz, eu falei, cara... Você me convidou? Eu convidei, mas assim, o Prieto já era uma mega estrela da televisão, um cara ultra consagrado. Eu falei, cara, ele não vai aparecer, né? Ele não vai lá. E você chegou super humilde. Eu falei, cara, ele é diferenciado. O que eu brinco com esse termo, ironizo. Você, de fato, é um cara que tem um tremendo coração. E eu falei isso no Futebol Show outro dia. Obrigado, não, eu não vim aqui pra jogar confete em você, não. Mas você é um filho maravilhoso e um pai espetacular. Então, quem conhece só o Prieto como brilhante comunicador e tudo mais, não sabe a pessoa maravilhosa, o coração que você tem. Quem já lembra da época você na Band com o Luciano do Vale, chorando ao vivo, sabe como você é um cara muito sensível, tem um coração, não é laranja seu coração, que nem o meu. Mas então, o que você me chamar nessa vida, eu vou, Prieto. Bom, é difícil eu chorar. Vamos mudar de assunto, senão você vai conseguir fazer isso. Obrigado pelas suas palavras. Cara, eu lembro perfeitamente do aniversário do teu pai, fui lá e foi uma delícia estar lá no aniversário, abraçar o aniversariante, além do Floquinho, o seu pai, e mais do que isso, ficar batendo papo com ele ali muito tempo, ouvindo histórias e a paixão dele também pelo futebol. São Paulino, né? Ah, São Paulino. Imagino. É mineiro, mas aconteceu um acidente em 53, quando ele chegou em São Paulo. Ele era amigo dos jogadores do Corinthians, ajudava. Meu pai fazia tudo, né? Humilde, chegou analfabeto, né? Nenhum parente. Chegou em São Paulo numa situação muito difícil e começou a ajudar meio que office boy os jogadores do Corinthians daquela época, que era o melhor time de São Paulo. Quando eles eram campeão paulista de 51, de 52. E tudo indicava, era ponto corrido, que o Corinthians ia ganhar o Campeonato 53. Aí perguntaram, você torce pra quem aqui? Ele falou, pô, eu não sei, quem que tem aqui? Ele, tem Corinthians, tem Palmeiras, tem São Paulo, tem a Portuguesa. Aí meu pai pensou, pô, Portuguesa, o nome feminino. Vou abraçar a Portuguesa. Pô, a Portuguesa é o pior de todos, não vai dar. Aí ele falou, quer saber então, o time que for campeão paulista esse ano, o meu time. Eu vou torcer. Aí os caras, fica tranquilo, amigão. Já sabemos. Timão na cabeça, você vai ser nosso. E deu São Paulo em 53, e aí, por isso eu também tô aqui. Mas você é São Paulino? Sou São Paulino. Assumido? Sou. E tem o meu currículo aí, ó, os convidados aí, campeão do Brasil, campeão do mundo. Sou tricampeão metropolitano pelo São Paulo, 85, 86, 87. Como campeão metropolitano? Porque eu joguei na base do São Paulo. 84, 85, eu sempre morei no Real Parque, que é um pedaço do Morumbi, e jogava no time de bairro do meu pai ali, time de várzea ali do Real Parque. De vez em quando a gente fazia amistosos contra o São Paulo. Eu normalmente jogava bem contra o São Paulo. Que posição que você jogava? Eu jogava no meio campo, eu jogava mais de volante, às vezes dependendo do jogo eu era adiantado, dependendo do jogo no São Paulo, um desses títulos metropolitanos. Não é que é muita coisa, é um torneio entre os clubes da cidade. Como não é muita coisa? Você vestiu uma lá, camisa. Pinheiros, Banespa, IP, Alphaville, Indiano. Vestiu a camisa, jogou. Vestiu a camisa. Tal. Levantou o troféu. Então, posso falar que eu fui tricampeão metropolitano, eu comecei a jogar na base do São Paulo. Em um ano, em 87, eu tentei, ali eu pensei um pouquinho mais sério em seguir a carreira de jogador. Mas eu jogava melhor futsal, a verdade é essa. Futsal eu era melhor, eu cheguei a ser federado por Paineiras, disputar campeonatos aí, tá ganhando um dinheirinho e tal.
Mas a vida de jogador é muito maçante pra mim, entendeu? Então, de jornalista é fácil. Eu respeito a de jornalista é uma maravilha. Mas jornalista normalmente tem aqui, ó, ar-condicionado, você tá coberto. Você tem que acordar todo dia cedo. E no caso, eu teria que largar família, teria que largar estudo, para tomar sol, tomar chuva jogando, jogar bola com quem você não conhece. Uma coisa você joga com seus amigos, entendeu? Você tem mais prazer. Aquilo ser a tua profissão, você tem que ir toda hora, e tem que viajar, e tem que abrir mão de namorar, de sair no cinema, entendeu? Uma hora que eu falei assim, cara, não dá pra mim. Eu vou seguir a área de humanas, vou fazer minha PUC ali e tal, e vou seguir pro jornalismo esportivo, eu gosto de esporte, mas o dia a dia me cansava, assim, não ia ter como. E também eu era no São Paulo. O São Paulo, imagina, 85, 86, 87, era aquele timaço do São Paulo dos minutos com Careca. Depois vem o time do Tele. Eu não ia jogar nunca, eu nunca ia ter nível pra isso. Timaço. Tem um amigo meu que jogava comigo, que era o Andrei, ele foi o destaque do São Paulo na Copinha de 92. Na Copa São Paulo? Na Copa São Paulo. Ele fez gol contra o Corinthians na semifinal 1-0 e fez na final contra o Vasco um gol. Ele ia fazer meio campo comigo. Se eu tivesse continuado e fosse tudo bem, possivelmente jogava essa Copinha de 92. Só que você vê o Andrei, e não sei como ele tá hoje, ele não tinha como ascender no time principal de São Paulo. No 92, o São Paulo era campeão do mundo. Ele foi emprestado pro América e depois eu não sei o que aconteceu com a carreira dele. Sumiu. Então, eu também ia ter que seguir esse caminho. Eu falei, cara, não, melhor eu ficar perto da minha família, com as minhas coisas, o que eu gosto, seguir com os estudos e tal. E fez um baita sucesso como jornalista, um cara consagrado, está num programa de muito sucesso na ESPN. Aliás, um grande abraço para todo o pessoal da ESPN, o Edu Menezes, o Marcel, o João Simões, quem mais? O Pose, o Maluf, enfim, o time todo. A chefia, né? O Pedro dos Anjos, quem mais? Zé Elias, Vou dar um abraço para todo mundo lá. Aliás, o Zé Elias não está no programa, eu sei, é meu amigo também. Era o F90, o Zé Elias participava do F90, aí virou F-Show, que aí escandalizou mesmo, né? Com o Edu de Menezes é um circo. Você foi separado da Zé Elias porque vocês quebraram o pau no estúdio lá não e aí falou, como mais conviver. Não dava mais. Que isso, o Zé é muito boleiro, né? A nossa treta durou 2 minutos. No ar? Em 2 minutos no ar, a gente quase se pegou ali e tal. E depois do ar? Tinha o William Tavares no meio para separar. Nessa hora, o apresentador lá, o mediador, tem que resolver. Intervalo. Mas o Zé é muito assim, que nem a treta foi no campo, ó, fica no campo. Eu imagino que o Zé, como jogador, era assim. A gente foi lá em 1 minuto, 2 minutos ali no camarim, ó, meu. Mas por que vocês brigaram no ar? Cara, a gente brigou, foi acho que uma saída do Rogério Ceni do São Paulo. Muito forte. Discutiram. O pivô foi o Rogério Ceni, não que ele é o culpado, né? Mas a discussão foi toda do Rogério Ceni e tal. Culpa do Rogério. E aí o Zé não gostou de um gesto que eu fiz, que eu levantei o dedo. Eu não levantei o dedo ameaçando, falando nada disso, mas a discussão tomou um outro tom, eu acabei levantando o dedo assim, e isso incomodou muito o Zé. E aí o Zé ficou muito, muito tenso na hora. Não levanta o dedo pra mim. Não, você não é meu pai. Eu lembro que ele repetiu isso umas 50 vezes. Nem tem idade. O programa chamaram o intervalo e ele passou o intervalo inteiro. Você não é meu pai, você não é meu pai. Mas vocês ficaram bravos mesmo na discussão? Foi. No intervalo a coisa esquentou ali. Quando esquentou, já tava quente, né? E o Zé ali durante 1, 2 minutos ali ficou muito, muito revoltado e tal. Eu dei uma acalmada e falei, putz, né? Legal, né? E aí voltou, terminou o programa, a gente saiu, eu e ele, não precisou ninguém da chefia intervir ou falar alguma coisa, a gente se entendeu, eu e ele. Aí depois ligaram, como é que tá, não sei o quê, eu falei, não, já resolveu. E dia seguinte, normal. A minha relação com o Zé antes daquela treta era uma e depois continua igualzinha. A do Mário Sérgio, se você quiser falar, do Mário Sérgio, a minha relação com o Mário Sérgio era 0 antes da treta. E depois passou a ser uma relação bastante amistosa, amigável, né? Aliás, que coincidência. O Zé Elias é cria do Mário Sérgio. Eu posso dizer que eu tretei com o mestre e com o aprendiz. Tá no meu currículo. Mas me fala do clima dentro do estúdio. Vocês discutiram, o William tentou colocar panos quentes ou panos frios? Qual que é o certo? Acho que é panos quentes, né? Então, mas você já tá quente a temperatura, pô. Ali ele foi hábil e chamou intervalo logo, porque ele viu que a coisa saiu... Não dava para segurar no ar? Não dava, a coisa saiu do controle. E isso ajuda, às vezes, na disposição do programa, né? Se eu estivesse do lado do Zé, talvez, fosse ter algum problema maior. Mas entrou diretor em ponto eletrônico, alguma coisa, interferindo? O único que tinha ponto era o apresentador, era o William. Estúdio, nada disso. Não, nada disso.
Mas no intervalo eu acho que a coisa pegou. Piorou. E tinham vários colegas ali, porque era no mesmo estúdio, já ia começar o outro programa. Então muita gente temeu pelo pior ali, de que eu e o Zé fôssemos sair na porrada mesmo, né? E eu, assim, eu não sou um cara encrenqueiro, mas eu não sou de levar desaforo pra casa também. Então meu pai, que você conheceu, meu pai é muito humilde, tem um coração enorme, ele me ensinou, dá um boi pra não entrar numa briga. Mas se entrar, dá uma boiada para não sair. Então, assim, eu não quero briga com ninguém, eu amo boa parte das pessoas que convivem comigo, colegas de trabalho, torço, apoio, ajudo, sobretudo os mais jovens, eu tenho essa característica. Não sou puxa-saco, sempre tenho um distanciamento muito grande dos meus chefes, dos meus superiores, eu trabalhei com grandes figuras, né, da mídia e tal. Mas assim, eu tenho os meus valores, né? Então eu sei que eu não posso ser desrespeitado também, né? Claro. E acho que não foi isso. Então foi um momento, foi um rompante ali. E como é que ficou? E o Zé, você vê o Zé. Você também conheceu meu cadete e o Floquinho. Conheço, fui no aniversário dele. Quem reparou meu Floquinho foi o mecânico do Zé. Ele que indicou? O Zé hoje é um parceiro para me indicar. Eu operei o joelho, o Zé, junto com médicos que ele conhece muito da parte física, ele estuda tudo mais, né? Ele é para ser técnico e tudo mais. O Zé que me indicou médico, me indicou mecânico, né? Depois da discussão. Depois da discussão. Então a gente não é super amigo, eu não frequento a casa. Mas zerou. Não, zerou em 2 minutos. Isso foi o mais legal. Porque, infelizmente, às vezes tem gente que na tua cara não resolve a parada, tem alguma diferença, não vai... E continua reclamando por trás. E fica falando mal de você por trás. Não é o caso dele. Não é. O Zé, então, é um cara muito autêntico, verdadeiro. Nesse ponto, eu me assemelho muito com ele. Nem o seu. E admiro. Né? Olha para aquela câmera lá, então, manda uma mensagem pro Zé, aponta o dedo. Zé? Não, aponta o dedo pra ele. Zé, você é uma figura que entrou pra minha história, e eu tô aqui no Prieto conversando sobre isso, mas tenho uma admiração. Já tinha como jogador, né? Jogador que fez uma carreira espetacular, seleção brasileira, futebol europeu, mas que seu jeito genuíno, autêntico, eu sou fã. Nem sempre concordo com ele, tanto para o debate a gente tem discussão aqui, faz parte, né, divergência de opinião, mas é um cara que eu aprendi a admirar por isso, porque no momento de que a gente teve uma treta, a gente resolveu em 2 minutos. Eu prefiro muito mais ter uma treta, uma briga e resolver dessa forma, meio como boleiro, tá em campo, fica aqui, resolveu, tiver que fazer, faz aqui, e depois acabou e zerou, e o Zé foi muito, muito sério nisso, muito correto, do que quem faz sacanagem por trás, fica falando mal, e na frente, às vezes até se porta de forma falsa com você, e tá lá te apunhalando, né? Então o Zé não é desse tipo, não. Se ele tem alguma coisa pra falar, ele fala na tua cara e pronto. Parabéns. E que bom que ele é assim. Não, que legal. Você mandou uma mensagem linda pra ele aí, o que prova que vocês são amigos, né? Se respeitam e isso é fundamental. Ô Zé, manda uma mensagem aqui pro Bubu também. Ele merece também, baita cara legal. E, bom, já que a gente entrou nessa onda... Tretas? Não sei como é que a gente começou nessa baita da audiência, confusão. O pessoal adora treta. Não. Me pergunta, pô, Bubu, é aquela treta. Vamos lá. Você quase saiu no braço com o Mário Sérgio também. Não, com o Mário Sérgio não foi no braço. Não? Ficou mais no verbal mesmo. Eu lembro dela. Essa foi no Fox Fox 2013, né? Temos 12 anos dessa treta, que até hoje tem gente que me escreve, né? Quando o pessoal quer me atacar nas mídias sociais. Mário Sérgio estava certo. Você é só um palpiteiro. Você não jogou em lugar nenhum. Você não jogou bola. Quem é você para falar não sei o quê, para dar opinião sobre não sei o quê e tal? E a discussão começou com uma opinião minha. Naquela época eu já dizia, os técnicos estrangeiros são mais preparados que os brasileiros. Não tinha Ederson Leão! Não tinha Jorge Jesus ainda sucesso no Flamengo, não tinha Abel Ferreira destruindo tudo no Palmeiras. Quer dizer, hoje em dia você falar isso... Você veio arrumar confusão aqui na cafeteria. E ali o Mário Sérgio na época... Peraí... Como você pode falar que os técnicos estrangeiros são mais bem preparados? Isso em 2013. Eu falei, não, posso, é a minha opinião como jornalista. Eu cobri muito futebol internacional, fiz treinos de vários caras famosos, cobri treino do Guardiola, do Mourinho, Ancelotti, tudo mais, cobri Copas do Mundo, né, treinos aqui no Brasil. Eu acho que os técnicos estrangeiros têm
preparam até uma bagagem cultural melhor, falam vários idiomas, isso facilita na hora de você comandar um clube. Talvez o Filipão tenha tido um pouco de dificuldade no Chelsea com isso, né? Eu acho que os caras estão mais atualizados, tem cursos mais modernos. Portugal, sobretudo, foi um país que investiu muito nisso, né? Formação de treinadores. Então eu acho que os caras estão à frente, os brasileiros estão para trás. E naquela época o Mário Sérgio partiu em defesa do produto nacional aqui, não, tal. E naquela época eu acho que o Mário, ele tinha um certo preconceito contra jornalistas, aquela coisa, o Mário Sérgio foi um tremendo de um jogador. Baita jogador, pra quem não viu o vídeo, pega aí na internet, habilidoso, inteligente, visão de jogo, né? Antes do Ronaldinho ele já olhava para um lado e tocava pro outro. Né? Ele poderia até ter sido melhor, né? Se ele, não sei, mas ele tinha aquele jeito, às vezes, não sei se ele se dedicava tanto quanto poderia, mas ele era brilhante, era genial. Era craque. E virou um comentarista, pra mim, revolucionário, né, aqui no Brasil. Muito Porque bom, a leitura tática que ele tinha, né, a forma como ele analisava os jogos ali de forma muito minuciosa e tal, na época era uma coisa que era rara de ser vista na televisão, né? Na Band você trabalhou com ele. Então eu sabia que ele chegou no Fox Sports como estrela, né? Pô, o Mário Sérgio, né? Grande jogador, grande comentarista, técnico, fez bons trabalhos, embora não tenha conquistado títulos, mas fez alguns trabalhos marcantes e tal. E naquela época eu acho que o Mário tinha um pouco disso, né? Tipo, o jornalista não jogou bola, não é muito. Só que não sei se essa treta minha com ele ajudou a mudar um pouco a cabeça dele, mas sobretudo depois no Fox Sports Rádio, onde ele virou uma peça fundamental e ele era o único boleiro, né? O único boleiro do programa. Os outros todos nossos colegas, comunicadores, jornalistas, e ele se encaixou muito bem no programa. E nosso amigo, João Guilherme, falava, poxa, Bubu, ele gosta de você. O Mário teve a treta com vocês, mas isso realmente ficou para trás. Ele te admira, ele respeita o teu conhecimento de futebol, que você é um estudioso. Então, eu acho assim, até a última entrevista dele pro UOL, né, ele fala de arrependimentos e ele me cita, né? Cita, acho que o Poi, que ele ajudou a derrubar no São Paulo. E essa treta comigo, que naquela época eu imaginava, se eu tenho uma queda de braço com o Mário Sérgio, é lógico que eu vou levar pior, né? O Mário Sérgio era uma estrela, sempre foi, né, uma figura importante do nosso futebol. Eu sou um humilde jornalista, um humilde comentarista. Eu falei, se tiver uma dividida aqui com o Mário Sérgio, eu vou perder. E tive o respaldo da Fox, continuei até o final da Fox, né? Foram 9 anos, eu fiquei do início ao fim. E a minha relação com o Mário é curiosa, né? Era 0 até essa treta. O Mário acho que não sabia muito bem quem eu era, meu currículo, eu sabia muito bem quem ele era. Mas ele não me conhecia. E ele, pô, você ficava nos treinos, conversando com seus colegas, nem prestava atenção. Ele nem lembrava se eu tava em treino dele e tal, mas tá bom. Provocador pra caramba. Provocador ali e tal. E aí depois, ele teve um acidente estranho que ele se envolveu ali e tal, e eu me aproximei da viúva, né, hoje a Mara, né? E me coloquei à disposição com o meu floquinho, precisar de alguma coisa de São Paulo, carona, levar pra cá eu vou e tal. E ele começou a ter uma relação bastante amigável comigo, né? Ele e a família, né? E então a gente tinha uma relação 0 e ele passou de fato a me respeitar. Isso é uma coisa que talvez muita gente não saiba, né? Ficou aquela impressão de que a gente brigou. Ficou tudo bem. Durante 2 semanas a treta continuou. Mas no estúdio teve alguma interferência de direção? Chamando a atenção de vocês? Não, na hora não. O Edu Elias, o Edu Elias, que é o apresentador, ele também soube administrar bem ali a situação, chamou um intervalo, o programa era domingo à noite, Fox Show. Acabou no dia seguinte, teve muita repercussão. Então, até uma entrevista do Mário, perguntaram para ele, alguém de mídia aí, pô, eu não sei, vamos ver se alguém vai ser demitido ou não. Eu falei, cara, se for alguém vai ser eu, né? Você achou? O Edu Zebiri não vai demitir o Mário Sérgio, se tiver que demitir, demite o Rodrigo Bueno e tá tudo bem. O Bubu ali, porque ele odiava o Bubu, o Edu Zebiri, até hoje ele não gosta. Abraço, o Bubu ele não gosta. E aí a gente fez o programa no domingo seguinte. Não, tá tudo certo, continua. O programa de debate tem isso, às vezes sobe o tom, alguém tem divergência de ideia, papapá. Mas vocês sentaram à mesma mesa depois disso? Sentamos. A gente teve uma treta posterior. Ele comentou um jogo do Galo. De novo? Não, foi na esteira disso, né? Porque a coisa ficou mal resolvida depois do programa. A gente ficou ali meio que numa guerra fria. E ele foi comentar um jogo do Atlético Mineiro do Cuca.
Libertadores, né? O Galo tava voando na época em Libertadores e tal, 2013. E ele elogiou muito uma linha de impedimento feita pelo Cuca. Olha, no ar, na transmissão. Olha aí, que maravilha, essa linha de impedimento. Você estava na transmissão? Não, eu não estava na transmissão. Você estava assistindo o jogo. Estava assistindo em casa, vendo como qualquer fã de esporte ali e tal. E ele, pô, e tem gente que fala dos técnicos estrangeiros e tal. Olha aí, técnico brasileiro, o Cuca, fazendo uma linha de impedimento melhor que qualquer um e não sei o que e tal. E aí, eu, na época, muito ativo no Twitter, falei, eu vesti a carapuça, falei, eu vou dar uma resposta aqui. Eu botei uma imagem, um link pro carrossel holandês. Falei, pô, esse tal de Rinus Mitchell aí, pô, ele era bom em linha de impedimento, o cara revolucionou o futebol aqui e tal. E aí a chefia, de fato, chamou a gente para uma conversa. Pô, não dá pra ficar dois comentaristas na mesma casa, um trocando farpa, mandando indireta, e repercutiu de novo lá, Mário Sérgio ataca Rodrigo Bueno, que responde no Twitter e tal. E teve muita gente que manifestou apoio, né? Pô, não, Bubu, você tá certo, é isso aí, não baixa a guarda, o Mário Sérgio é poderoso, o rei do gatilho e tal, mas segura a onda. Não baixa a cabeça pra ele não, vai lá, vai pro fight e tal. E aí a chefia chamou a gente para uma reunião e nessa reunião a gente se entendeu e a partir daí nossa relação melhorou 1000%, assim. Que bacana. Ele passou a me respeitar, né, como profissional, como Te conheceu ali, né? Me conheceu ali e tal, e viu que eu estava fazendo só o meu trabalho, né? E deve ter gostado, eu conheci muito bem o Mário Sérgio, ele deve ter curtido muito o fato de você não afinar na discussão com ele, não voltar atrás na sua posição, do teu conhecimento. E ele deve ter admirado isso. Opa, peraí, esse cara defende uma ideia, defende uma forma de trabalho dele, eu tenho que respeitar. Porra, e ficou legal. Não, e ele também, um pouco como o Zé Elias, assim, também é um cara muito direto, muito franco, né? Ele não leva desaforo para casa, não. Então, quando você tem alguma treta, alguma discussão com uma figura como essa, que é autêntica, eu prefiro. Então, eu posso dizer que eu tive a sorte de ter me desentendido no ar, não é? Ninguém quer isso, ninguém planeja isso. É tudo combinado para dar audiência. Não existe. Né? O pessoal fala, vocês combinaram, né? Não é sério, não. Acontece, às vezes a coisa escapa um pouco do controle. Como é que vai combinar um negócio extremamente desgastante? Você sai chateado. Pô, claro que sai. Não, e no dia você fica mal. Né? E não sabe o que vai acontecer. Você vai ser demitido também. Tem isso, tem né? Mas você pensa, pô, tem criança vendo, pô, você tem que dar exemplo, você vai ficar discutindo, bater boca, você pede paz no futebol, paz nos estádios, tenham calma, pô, jogador vai com calma, não sei o quê, e você vai no programa e arrebenta tudo. Não faz sentido, né? Mas posso dizer que eu tive a sorte de ter discutido com duas figuras que souberam contornar muito bem a situação e a coisa ficou, no final das contas, muito bem resolvida, né? Com o Zé muito rapidamente, com o Mário Sérgio depois de 2 semanas ali de tensão e Guerra Fria. Escuta, acabou? De treta ou... Vamos começar o programa? Com você não dá. Ou precisamos arrumar mais um aí? Assim, eu conheci algumas poucas pessoas na minha vida que assim não tem como tretar. Você é uma dessas. Mas comigo? Não, vai brigar sozinho. Né, eu nunca vi alguém falar mal do Prieto. Mas tem. Ai, meu Deus. Eu vou te passar alguns telefones. Tem uns telefones contatos. Eu tenho alguns haters também aí. Tem umas potenciais tretas aí. Sempre tem, né? Quem sabe uma hora aparece. Pedro Ivo Almeida. Pedro Ivo Almeida. Teve desgaste, não? Não, desgaste... O Pedro Ivo, assim, a gente se encontrou basicamente no F90, que virou o F-Show, e a gente começou a ter ali uma polarização no programa, em vários temas, e não é que é tudo teatro, armado, não sei o quê, mas às vezes a gente dá um olhar, o outro dá uma outra visão. Eu comecei a provocá-lo, a brincar muito com a questão do carioca, porque ele é o carioca do programa de verdade, e eu sou um carioca postiço, né? Casei no Rio de Janeiro, meus filhos moram no Rio. Moramos juntos lá? Tenho um apartamento no Rio, meu carro é placa do Rio, meu celular é 21. Então, assim, eu tenho muita ligação na minha vida com o Rio de Janeiro. E eu brinco que sou mais carioca que ele e tal, isso incomoda tal. Mas ali a gente nunca teve, de fato, briga ou desentendimento. Ali é mais... Para um bom andamento do programa,
ter essa diferença, essa dualidade e tal, mas com ele a gente nunca teve treta. Quem sabe a gente possa ter aí no futuro. Carnaval. Mas eu tenho um cara aqui que eu acho que existe uma treta entre vocês. Vou trazer o nome dele aqui agora. Manda. Casares. Ah, o Casares. Eu nunca conversei com ele pessoalmente. Presidente do São Paulo, Júlio César Casares. Então, eu nunca conversei com ele pessoalmente, mas assessor do São Paulo, que aliás era meu colega da época de Folha, já entrou em contato comigo? Não. Galera que trabalha na comunicação do São Paulo, quase todos trabalharam comigo na Folha de São Paulo. Então eu tenho uma relação boa, antiga com o pessoal dali. E eles estão hoje trabalhando para o Casares, trabalhando para o São Paulo. E já entraram em contato comigo mais de uma vez. Uma pergunta, peraí, mas o que você está atacando o Casares, criticando o Casares, não é bem por aí, repensa um pouco, os números não são esses, a coisa me imprecisa. Pô, por que você tem esse olhar tão crítico com relação ao Casares? Então, assim, o Casares até outro dia não me seguia no Instagram. Você vai no Instagram, e hoje em dia muita gente mede isso, né? Rodrigo Bueno não é mais amigo do Nivaldo Preto. Parou de segui-lo no Instagram. Estamos rompidos agora. Virou uma referência. Virou uma referência. O Casares segue boa parte da imprensa. Ele é um cara de mídia, marketing, que conhece muito isso. Então ele sempre foi muito preocupado com o que falam dele, o que pensam dele, como é que é a imagem dele. E no meu caso, ele até poucos meses, ele não me seguia. Só que bateram pra ele. Tem um cara lá na ESPN, que é um canal que você sabe tem muitos São Paulinos ali, alguns, né, que são muito atuantes ali e tal. Todo lugar tem, né? Mas tem um cara que bate em você pra caramba. Então, certamente isso chegou ao ouvido dele. Falou, por que o cara bate tanto em mim, me critica e tal? E é claro que eu faço isso. Primeiro, como jornalista, eu recebo muitas informações de bastidores do São Paulo. Eu tenho conhecidos, fontes na situação, na oposição. E as coisas que eu sei, já me passaram do São Paulo, são terríveis, são assustadoras. Assustadoras mesmo. Bastidores? Muita coisa que já saiu, é verdade, e tem coisas que ainda não saiu na mídia, na grande mídia, do São Paulo, que são apavorantes, preocupantes ao extremo. Às vezes eu já participei em bate-papos de São Paulinos, tal, Tricolaços, Arnaldo Tironi, Arquibancada Tricolor, Jangada Tricolor. Eu não posso falar tudo o que me passa, primeiro que eu não tenho provas. Mas é uma administração desastrosa sob todos os aspectos. Então, assim, eu não tinha nada contra o Casares, eu não tenho nada, aparentemente, contra nenhum dirigente. Só que, na gestão dele, a dívida multiplicou, né? Quase dobrou praticamente, passou de 1 bilhão. Ele continua com uma fala completamente equivocada, achando que a solução, a salvação do São Paulo é essa venda de parte da base, de 30% da base. Não é assim. Cotia. O Palmeiras se reinventou, não terceirizou a base para ninguém. O Flamengo também está muito bem com a base dele e não repassou para nenhum magnata estranho ou para nenhum grupo. O Casares é muito ligado, alinhado com a Galápagos, para que ele quer de toda forma Galápagos no São Paulo. Fundo, e é a solução, e não é essa. Então o São Paulo deveria, com as próprias pernas, se acertar. Isso eu falo muito para os São Paulinos. Cotia dá lucro. Cotia não dá prejuízo. Então o problema do São Paulo não é Cotia. Não é vendendo nem fatia de Cotia que vai resolver o problema. O Morumbi dá lucro. Separa o São Paulo em setores, o Morumbi dá lucro. Vários shows. Aliás, fui na Dua Lipa, vou no Oasis, e o meu AC/DC querido vai tocar no Morumbi. Então, Morumbi não é problema. Não precisa ser um estádio moderno, uma arena coberta. São Paulo não tem dinheiro para fazer isso. E a torcida de São Paulo é muito bem resolvida. São Paulo já recebia shows antes do Allianz Parque. O Queen, antes, 81, Kiss, ali no auge, né? Eu assisti esses shows, então, U2, enfim. O Morumbi não é problema para o São Paulo. O Morumbi dá lucro também para o São Paulo. Aí a discussão que vira e mexe aparece, uma coisa meio eleitoreira. Vamos separar o social do futebol. O social não dá dívida. O social empata. Se ele não dá lucro que nem Cotia e Morumbi, o social do São Paulo tem um custo, mas ele se paga. Se paga. Então não é o problema. Anda sozinho. Separar o social do futebol não vai mudar nada se não melhorarem a gestão do futebol. São Paulo tá jogando dinheiro pela janela, tá se enfiando em dívidas. No futebol. No futebol. A gestão do futebol é nociva, é tenebrosa. E aí toda a construção política de um quadro associativo, tem muita gente empregada ali que é
não deveria estar. Então, por exemplo, o São Paulo fez o FDIC ali, que é para ter um ajuste financeiro. No ano passado, o São Paulo tinha, eu sei o número, não vem ao caso revelar. O São Paulo é o segundo clube do Brasil com mais funcionários. Só o Flamengo tem mais funcionários. Então o São Paulo tem mais funcionários que o Palmeiras. Departamento de futebol. Não, geral. Geral. Funcionário, mais de 1.000 Sede funcionários. social, tudo. Mais de 1.000 funcionários. São Paulo tem mais de 1.000 funcionários. Você vai fazer um ajuste, o que você imagina? Vamos enxugar, vai ter que fazer corte. Não, aumentou. Esse ano aumentou o número de funcionários. Então tem muita gente empregada no São Paulo que não deveria estar. Fecham o departamento de basquete que estava dando certo. Ah, não, tem que cortar, vamos enxugar. Aí pegam gente do basquete e recolocam em outra função na área social. Mas mantém eles ali. Então, hoje o Casares tem uma relação ruim com o Belmonte, que é o diretor de futebol. Então, ele já apareceu no São Paulo no final da gestão do Diniz. Fernando Diniz estava perto de ganhar o Brasileiro. Era época de pandemia, aquele Brasileiro foi resolvido no final de janeiro, começo de fevereiro. Ele assumiu a presidência do São Paulo e já complicou aquele possível título do São Paulo no Brasileiro. Já minou ali o trabalho que era do Raí, do Diniz, a sequência do Leco. O Leco saiu com uma fama de pior presidente da história do São Paulo e o Casares o superou. Ele foi superado? Por mim, não tenho dúvida disso. Muito pela dívida, pela questão financeira e por essa política que para mim é meio burra, né, cara? Não adianta ele se gabar no Instagram da maior festa junina de todos os tempos do São Paulo. Os 20 milhões de São Paulinos que não são sócios do São Paulo, não usam aquele espaço, estão pouco se lixando. Se veio uma festa junina rica e poderosa e maravilhosa, se o jardim da bocha tá maravilhoso, o cara tá preocupado com o time. E o São Paulo não paga em dia. Ele normalizou, né? Essa gestão normalizou atraso de pagamento, pode ser de direito de imagem, luva, bônus, virou normal. O Belmonte vinha e falava, não, uma vez por mês a gente tenta acertar, às vezes vai para 2 meses, vai para 3 meses. O Belmonte vai ser candidato? O Belmonte, ele talvez queira, mas eu acho que ele não vai porque tem uma rejeição grande. O grupo dele tem mais ou menos 40 pessoas com ele. E o que se fala agora há uma grande chance desse grupo do Belmonte, mais ou menos 40 pessoas, se alinhar com a oposição, que tem mais ou menos 55 pessoas. A oposição sozinha não consegue ganhar eleição. São 250 conselheiros mais ou menos. Que votam. Então 50 é pouca coisa. Precisa ter um grupo da situação que está rachada, se juntar com gente da oposição, alguns outros ali que estão meio que isentões ali, tem de uns 10 ou 20, sei lá, hoje, conselheiros que não estou nem para cá nem para lá, esse cara pode ser cooptado. Então, eu sei que tem um nome muito forte, que é o do Marco Aurélio Cunha. Só que o Marco Aurélio Cunha, que é um cara que eu aprendi a admirar que já queria ter disputado eleição e tudo mais. Só que o Marco Aurélio Cunha está muito machucado com o São Paulo. Primeiro, ele é um crítico, como todo São Paulino, sério da atual gestão. E para ele aceitar uma candidatura da oposição, vou ter que convencer com ele, dar condições para ele ganhar a eleição, porque ele sabe como é que funciona lá dentro. Ele também tem rejeição, como o Belmonte tem rejeição, como o Carlo Magno, que é o candidato possivelmente do Casares. O Casares está lançando, colocou o Carlo Magno, que era um superintendente agora mais à frente do futebol, para tentar aumentar a visibilidade dele, o espaço dele é o cara que ele está querendo, né, o Carlo Magno. Então promete ser a eleição mais quente do São Paulo em muito tempo, né, porque o Corinthians foi um clube que ficou anos com mais ou menos o mesmo pensamento, o mesmo grupo, até essa ruptura que não deu certo, né? Nossa, né? Que foi uma coisa... Mas assim, a gente via que o Corinthians precisava mudar, mudou para pior. O São Paulo está nesse momento, essa eleição próxima vai ser muito isso. E o Casares está preocupado porque ele gosta de marketing, de mídia, de imagem, ele está preocupado com esse rótulo que está na testa dele agora de pior presidente da história de São Paulo. Por mais que ele tenha conquistado títulos e o Leco não conquistou, sobretudo a Copa do Brasil foi muito importante, mas aquilo foi meio um achado, foi meio sorte. Porque mata-mata, o São Paulo era inferior ao Palmeiras, conseguiu eliminar. Teve o Campeonato Paulista Era também. Equilibrado com o Corinthians, conseguiu eliminar um rival e foi campeão contra o Flamengo, que era um favorito. Mas são coisas que acontecem no mata-mata, né? Isso não quer dizer que a tua gestão é correta, o trabalho foi todo bem feito. Então, é uma decepção muito grande, porque ele tinha que ter feito os ajustes para o São Paulo entrar nos trilhos, e o São Paulo nunca esteve tão perdido na sua história, de forma administrativa. E olha que o pessoal vai lembrar de 35, que o São Paulo durante alguns meses fechou o departamento de futebol. As pessoas falam que o São Paulo faliu ali, foi até uma questão mais política, de visão. O São Paulo tinha um timaço na época, né? Tinha o Frederich jogava no São Paulo, por exemplo. Tinha mercado, dinheiro.
Mas eu acho que na história inteira do São Paulo, que está perto de fazer 100 anos, 2030, o São Paulo precisa se reinventar, se reconstruir. Quem foi o melhor presidente de São Paulo? O pessoal que construiu o Morumbi, eu acho, quem teve a coragem ali. Que o São Paulo, ele nasce em 30, é uma fusão de 2 clubes de elite de São Paulo, então um ofereceu um time muito bom, São Paulo já nasce com um time muito forte, o Friedenreich era o Pelé do amadorismo, já era do São Paulo, e com alguma estrutura. Os 2 clubes de elite, um ofereceu o terreno, a Chácara da Floresta. O governo Laudo Natel? Estou errado? Laudo Natel foi no final dos anos 60. Para construção. Então, as pessoas misturam isso. O Laudo Natel era governador de São Paulo no final da inauguração total do Morumbi. O Morumbi foi inaugurado em 60, e meu pai já estava morando no bairro, e junto com alguns jogadores canhoteiros, meu pai participava ali, venda de carnê, cadeira cativa, era um mutirão de São Paulinos para poder ajudar. Olha, o pessoal fala que o governo fez o estado de São Paulo. São Paulo começou em 52 a fazer o Morumbi, foi terminar em 70. Foi uma luta de muita gente. São Paulo fez na década de 60 times horrorosos, medíocres, para se dedicar à construção do Morumbi. Então foi uma luta de muita gente ali e tal, abnegados. Então, Cícero Pompeu de Toledo, que dava um nome, agora é Morumbi. Sim. E olha, você vê, mesmo tirando o Cícero Pompeu de Toledo e botando Morumbis, nem assim o São Paulo consegue pagar em dia. Né? Então, é impressionante como o Casares tem uma máquina que fatura 700 milhões em crise por ano, o faturamento de São Paulo, e consegue aumentar a dívida para mais de 1 bilhão. É inacreditável. O ano passado, São Paulo teve déficit de 287 milhões. Imagina uma empresa, o Café com Prieto. Se você me contrata, eu sou do financeiro. Olha, tá aqui, 287 milhões de déficit. Se você me colocar como presidente de São Paulo, tenta gastar isso aí, torrar isso aí. Eu não vou conseguir. Sério, eu não vou conseguir. Então é uma coisa calamitosa. Então os grandes presidentes de São Paulo são aqueles que, na época dura ali, tiveram ousadia de fazer o que então era o estádio particular maior do mundo. Morumbi comportava 150 mil pessoas, Corinthians e Ponte 67, 146 mil pessoas. Teve algumas gestões mais recentes, né? O Marcelo Portugal Gouveia é muito elogiado. O Juvenal Juvencio... Fernando Casal de Rei. O Casal de Rei, ele foi um bom presidente, assim, muito pela ligação com o Telê, né? Ele foi muito importante para a grande era vitoriosa deÃo Paulo. Só que ele teve azar, o Morumbi tava ruindo, ele teve que gastar dinheiro com amortecedor, a venda do Denilson. Mas ele fez o que tinha que ser feito. Aquela empresa alemã, se eu não estou enganado. Ele não deixou o São Paulo se perder financeiramente e mesmo assim teve que reformar o Morumbi, e que não é barato. Mais recentemente, o Marcelo Portugal Gouveia foi um cara muito conciliador, não é só porque foi campeão do mundo e da Libertadores. O Juvenal Juvencio entende muito de futebol, entendia, né? E até por isso acho que o Juvenal Juvencio era melhor diretor de futebol, ele era diretor de futebol do Marcelo Portugal. Melhor do que presidente. Do que presidente. Presidente tinha muitas relações políticas, tomou um chapéu do Andrés na questão do Morumbi para a Copa, ele tentou aproveitar a Copa do Mundo para reformar o Morumbi, não conseguiu, tomou um chapéu. E o Juvenal deu uma espécie de golpe no 3º mandato, e ele que foi o grande responsável pelas administrações seguintes pavorosas. Era para o Leco, o acordo do grupo dele era para o Leco o suceder. Ele inventou o Aidar. Em cima da hora lá, ele botou o Aidar, que fez uma administração... Foi um bom dirigente dos anos 80, inovador, de vanguarda. Foi um dos fundadores da... pai dele, né? Não, ele também foi. Ele também. Ele foi um dos fundadores do Clube dos 13, Carlos a Copa União. Miguel Aidar. Em 87, ele estava alinhado com o Flamengo, liderando o Clube dos 13 e aquela Copa União polêmica de 87. Mas depois, não sei se com outros problemas pessoais, não sei, a cabeça dele, fez besteiras e não teve o mandato cumprido, né? Acabou sendo afastado. Aí vem o Leco, entra primeiro de forma ali de tampão, né? Depois é eleito, também de uma forma vaidosa. O Leco não entende de futebol, então era um problema da gestão dele. Ele tinha que terceirizar em cima de ídolos, Rogério Ceni, Raí, Muricy, porque ele de bola não entende. Eu acho que é importante um dirigente, é um diferencial. Se ele de fato conhece. O cara tem que ser só gestor. Se o cara souber de futebol, ajuda muito, né? Especialmente quando você não é SAF, né? Quando você é um quadro associativo. E aí hoje é o Leco, e pelos números e pelas informações que eu tenho, eu posso afirmar para mim, ele é o pior presidente da história de São Paulo. O Luxemburgo esteve aqui recentemente, não faz muito tempo, e quando você falou de Cotia e você, né, trouxe para cima a base do São Paulo como um grande ativo,
foi exatamente o que disse o Luxemburgo aqui quando falava sobre a dívida do Corinthians. Falou, a base do Corinthians é um ativo que paga qualquer dívida do Corinthians com a sua torcida. O São Paulo não é diferente, né? Não. O Corinthians tinha um problema na base recente, né? Que boa parte dos jogadores revelados pelo Corinthians não pertenciam totalmente ao Corinthians. Então tinha muito empresário. Esse é um problema que tem na base em geral. Muito empresário que o jogador tem fatiado. 12, 13 anos, o cara já tem um empresário, já está todo fatiado e o clube na hora de revender ou fazer um contrato fica refém. O cara tem que fazer um contrato longo para não perder o jogador. Por isso que hoje tem essa discussão, às vezes é muito mais legal. O Palmeiras, que era um clube que historicamente não investia muito na base, virou a melhor base do Brasil, contratando jogadores. Né? Por exemplo, o Hendrick não passou pela base do São Paulo. Alguém lá não ficou com ele. Não vou ficar com ele, não dá para ficar, não aceitamos esse valor. O Palmeiras foi lá, contratou, empregou o pai dele e ficou com ele. O Estevão também. O Estevão não era originalmente... Então, hoje na base, é importante você ter uma noção do mercado e já contratar jogadores. Né? Hoje é uma disputa talvez até mais intensa do que no futebol principal ou profissional, na base. Você já contrata o jogador, acerta com o jogador, depois você vai recuperar o dinheiro com uma boa venda. Então acho que o Palmeiras mostrou o que é o caminho hoje, como deve ser feita a coisa. Melhorou a estrutura, contratou excelente profissional, talvez o melhor, né, na base. JP. E o São Paulo também na base hoje, a base está nas mãos de gente que talvez não seja mais adequada, mais qualificada, mais correta. O Corinthians também acho que deixou de fazer bons negócios ou faz negociações bastante estranhas, confusas, ainda produz talento, revela jogadores, mas não consegue vender como o Palmeiras está fazendo, como o Flamengo está fazendo. Qual é a função do Muricy Ramalho hoje com o time do São Paulo? Sendo muito... Não é cuidar da base? Não, né? Não, o trabalho dele é um trabalho de coordenação, em tese, então ele participa das reuniões que o São Paulo faz. Eu acho que, eu falei isso até meio que de provocação, eu acho que ele gostaria de ter uma relação. Então, sabe, tem muito São Paulino que responderia essa pergunta, nada, né? O que o Muricy faz hoje no São Paulo? Muito São Paulino pensa isso, puxa, a gente é muito grato à história do Muricy, que foi revelado pelo São Paulo como jogador, técnico, vitorioso, um cara que sempre, mesmo fora, sempre fala muito bem de São Paulo. Tem São Paulino que o coloca como um apaixonado pelo maior São Paulino vivo, mas na verdade ele faz parte. Se eu estou falando que o Casares é o pior presidente da história, o Muricy está nessa gestão. Então muita gente espera, né, ou confia que o Muricy pudesse ajudar mais, talvez. Não que ele tenha que virar corneta de técnico, põe esse, põe aquele e tal. Ele até no contrato o Muricy, não quero me envolver com o treinador, se o treinador cair eu não vou assumir, já passei dessa fase. E não tenho que ficar dando pitaco. Ele teve uma treta com o Zubeldia, né? Antes do Zubeldia chegar, né? Ficou aquela coisa, ele falou que o Zubeldia era meio estrelinha, que não atendeu ele na hora certa na reunião. E o Muricy vai terminar o trabalho dele no São Paulo quando terminar no final do ano que vem a gestão do Casares. Ele já falou isso. Terminou, vou ficar mais um ano, vai ser um ano difícil de novo. São Paulo vai lutar ali com limitações, não tem dinheiro. E ele vai ficar. Só que assim, a contribuição que ele dá para o São Paulo hoje eu acho que é pequena. Não estou de fora, pode ser que ele faça mais coisas do que a gente tenha conhecimento. Mas o tamanho que ele tem no São Paulo, acho que ele poderia minimizar algumas crises, talvez, ou ajudar um pouco mais na gestão do futebol, que eu falei que está sendo terrível, muito ruim, né? E você tem um cara com história, com lastro, identificação com o clube, que poderia agregar, acrescentar alguma coisa, né? Pelo menos... tirar um cara que entende de futebol. Esse jogador aqui, não dá para contratar um Santiago Longo, um Jamal Lewis, né, um Dineno. São Paulo tem... Sem dinheiro, mesmo assim, cara, tá contratando jogadores equivocados. E um cara que manja de futebol e o Muricy manja... Tem que apontar isso. Aqui não, cara. A gente tá sem dinheiro, não traz isso aqui. Mas o empresário quer não sei o quê, sabe? Ele vai lá e, sabe, bate de frente, né? Defende mais a instituição dentro. Acho que o Muricy poderia... Né? Ele nunca vai perder o posto de ídolo do São Paulo, né? Então ele pode eventualmente bater de frente ali ou exigir alguma coisa. Ô Bubu, vamos sair um pouco desse lado administrativo do São Paulo e eu vou continuar no Tricolor aqui porque você é um apaixonado pelo São Paulo, é um torcedor do São Paulo e o São Paulo hoje merece uma discussão aqui dentro do nosso programa. Então, saindo desse lado administrativo, vamos para o campo. Hernan Crespo está fazendo um bom trabalho? Tá legal ou falta? Você esperava mais dele?
Olha, no começo eu achei um trabalho excelente. O começo dessa gestão, porque o São Paulo estava com um pé e meio na zona do rebaixamento. Todo São Paulino, quando ele chegou, temia o rebaixamento, que é o grande fantasma do São Paulino. O São Paulino tem esse orgulho. Quase todos os orgulhos do São Paulo estão... o time brasileiro com mais tradição na Libertadores. Outros já empataram em títulos, alguém vai passar agora. O time que tem mais não sei o que no brasileiro, hexa-brasileiro, agora já tem time com muito mais títulos que o São Paulo. Boa parte do... o São Paulo não aluga estádio, hoje outros têm estádio, o São Paulo aluga para show. Então, assim, boa parte dos orgulhos do São Paulo foram sendo derrubados. As marcas, recordes e tal. E um orgulho ainda é não cair. Não. Incaível nesse país, Flamengo e São Paulo. E o São Paulo... São Paulo nunca caiu? Nunca foi rebaixado? Não, nunca foi rebaixado. Você vai discutir de 90, é muito tranquilo, se você tem dúvida ou não. E boa parte não tem. O cara pega no pé e só fala, não, tá vendo? Caiu sim, cara. O Campeonato Paulista... Então, mas mal informado. E eu trabalhei na Folha de São Paulo há 17 anos. A Folha rebaixou São Paulo. A Folha? Eu primeiro falei o Tele, aí eu ia falar a Folha de São Paulo. Não, porque a Folha, naquele dia que o São Paulo não se classifica para a fase final do Paulista de 90, a Folha rebaixa o São Paulo. E você vai no Estadão, pegar o outro grande jornal de São Paulo, o Estadão... No mesmo dia. No mesmo dia. O São Paulo não se classificou para a próxima fase. Ponto. Vida que segue. O vida que segue, o ano que vem vai jogar o Paulista normal. O próprio Paulista de 90 já era dividido... O Campeonato Paulista naquela época era muito inchado. Não é que hoje tem 16 times. Tinham 24 times. O São Paulo ficou em 15º lugar em 90. E rodadas que não acabavam mais. E aí tem gente que pega imagem e gente divulga fake de ingresso. São Paulo e Marília Série B. Não era Série B. Era Grupo Amarelo da primeira divisão. E acho assim, o Tele, essas frases que tem Tele, tem o Zete falando, mal informados. E aí é uma parte nossa, culpa da imprensa. Que a própria Folha em 90, quando começa o campeonato, ela coloca o regulamento. Não tem rebaixamento. Ponto. Então, assim, você pode falar, mas o São Paulo jogou em 91 no começo, no grupos mais fracos, porque ele não se classificou bem no ano passado. Mas nem por isso deixa de ser primeira divisão. Era a primeira divisão do campeonato. São Paulo, oficialmente, a Federação Paulista já falou isso e tudo mais, e tem jornalistas brilhantes, PVC, Mauro Betti e tal, que nem são são paulinos, que com base no regulamento, cara, não adianta... É que nem brigar com a tabela. Tem cara que pega a tabela de um campeonato brasileiro, eu vou brigar. Não, porque, cara, é isso aí. Mais vitórias, mas eu não gosto. Cara, a tabela é essa. Não adianta te pegar uma luva de boxe e ficar brigando com a tabela. Discutir com imagem também. Regulamento, não adianta. O regulamento é esse. Não tem rebaixamento. Você vai ficar brigando com o regulamento? Cara, não adianta. Mas eu não gostei, não era assim. Cara, tem culpa. Mas eu tive que entrar nessa história do rebaixamento porque você falou a palavra rebaixamento quando falava sobre o Crespo. Então, que o São Paulo corria risco de rebaixamento e o Crespo aliviou. O temor é esse. E aí ele consegue uma sequência de vitórias. Em um curto espaço de tempo, o Zubeldia, quando saiu, tinha mais ou menos 12 pontos e quase que em 12 rodadas. Então São Paulo... fazia uma campanha muito ruim. O Crespo estreia contra o Flamengo no Maracanã, que é um jogo muito complicado, imagina, você acabou de chegar. Toma o presente aí, Flamengo no Maracanã. Normal que o São Paulo fosse perder. O segundo jogo dele era o Bragantino fora, o Bragantino estava bem na época. E ele tá perdendo o jogo por 2-1, naquele momento o São Paulo tá no zona de rebaixamento. Era o final do jogo contra o Bragantino, 2-1 Bragantino, a tabela de momento, o São Paulo estava no Z4. E o São Paulino, meu Deus, já era. Daqui a pouco tem clássico contra o Corinthians, tal. E aí o São Paulo acaba empatando com o Bragantino, esse pontinho tira o São Paulo da zona do rebaixamento. O São Paulo tá brigando com o Santos, pau a pau ali, né? O Santos até agora tá brigando ali contra o rebaixamento. Então o São Paulino tinha essa luta, 45 pontos, rezando. E ele rapidamente levou o São Paulo para casa dos 30 pontos. Terminou o primeiro turno já com uma cara, olha, cair não vai. Né? E botou o São Paulo. Hoje já é um alívio. Tem essa, já foi um alívio. Então ali para mim já se pagou o trabalho dele. Não cair. Fez um bom trabalho. Além da questão histórica e moral de não ser rebaixado, né? Você precisa estar na primeira divisão para ter renda, para ter dinheiro, para ter faturamento. Ele colocou o São Paulo numa briga por Libertadores. Ele não foi bem nas Copas. Né? Ele foi eliminado pelo Atlético Paranaense, ali talvez tenha sido o grande pecado da gestão dele. São Paulo poderia e deveria ter avançado mais na Copa do Brasil. O Furacão hoje é um time de Série B, vai subir, né? Imagino vai subir o Furacão, mas ele eliminou o São Paulo no momento difícil do Furacão na Série B. Mas aí você vai falar, o São Paulo no jogo de ida preservou jogadores, propôs jogadores, perdeu muito gol. Jogo da volta, que não é fácil jogar em Curitiba contra o Furacão, com poucos, 2, 3 minutos o Rafael foi expulso, então o São Paulo jogou o jogo inteiro com 10, né? Então dá para você dar uma aliviada, né? E na Libertadores... na Libertadores ele foi até onde foi possível. Dava perdeu jogadores importantes.
até aí o Zubeldia já tinha esse problema. O DM do São Paulo é um mistério. Aquilo ali é um buraco negro, é um portal. O cara entra ali e não sai mais. Ou entra ali tem infarto, embolia pulmonar, hérnia. Não são lesões. Contamina. Você olha assim, vamos ver o DM de São Paulo. Lesão muscular não, é embolia pulmonar. O Oscar quase morre fazendo exame. Né? Detectaram um problema sério no coração e aparentemente já sabiam desde julho desse problema dele. Então o DM do São Paulo também precisa ser estudado. Eu já tinha feito matéria na Folha, o Refis precisa de um Refis. Não, mas melhoramos os aparelhos e eu sei que tem bons profissionais ali, mas é impressionante. O São Paulo chegou a 65 lesões no ano agora. É muita coisa. E é claro, isso mina o trabalho do treinador. Vários jogos importantes. Especialmente quando você chega numa reta final de Libertadores, alto nível. Perdeu o André Silva, né? O André Silva foi fundamental nos jogos contra o Atlético Nacional de Medellín, aí perde ele contra a LDU, perde o Marcos Antônio no segundo jogo contra a LDU, precisando de vitória. Do time. Aí foram três centroavantes com um LCA, né? Ligamento cruzado rompido, né? O próprio Muricy fala, isso é muito azar. Não quer dizer que o DM tem que satanizar, finalizar. O DM não machuca jogador. Mas um clube numa boa fase, o São Paulo era referência na área médica antigamente, os jogadores queriam se tratar no São Paulo. Quantas gente passa aqui? Fala Turíbio, Leite, Rosan, Marco Aurélio Cunha, o Moraci no preparo do time. Os jogadores vinham da Europa, saíam de clubes europeus. Não, eu vou tentar me tratar no São Paulo. Aqui é o centro de recuperação. Para ficar bom é aqui. O Denilson veio para se tratar no São Paulo. Hoje é o contrário. Os caras entram ali com medo. O Enzo Dias foi se tratar na Argentina, operou na Argentina. Aproveitou a data FIFA e foi pra lá. O Caleri, eu sei que consulta, cara de fora. Então, isso é um problema sério, hein? E o Crespo, então, pra mim, fez ali o que era possível. Contra a LDU, dava pro São Paulo passar. São Paulo conseguiu passar. Para mim, o Atlético Nacional de Medellín é um time mais forte que a LDU. Porque o Palmeiras acabou conseguindo aquela virada. Quando o Palmeiras perde 3-0 lá, eu falei, não é jogar a conversa fora. Cara, o Palmeiras vai virar. O Palmeiras tem time suficiente, tranquilo, para fazer no mínimo 3-0. O pior jogo do São Paulo na Libertadores foi contra o Atlético Nacional em Medellín. O pior jogo do São Paulo. Contra a LDU, nos 2 jogos, o São Paulo teve várias chances. O Luciano, sobretudo, que era o que sobrou. Não tinha Caleri, não tinha Oscar. O jogo do Morumbi. Lucas Bichado. No jogo lá também. São Paulo jogou melhor lá que a LDU. Teve oportunidades para fazer gol, sobretudo com o Luciano, e não foi. E aí não é culpa do técnico, né? Se o time cria situações... o superior, não bota lá dentro. O jogador não faz o gol e a entrega, né? Os 2 gols que o São Paulo tomou lá foram falhas muito clamorosas, como diria Karsug, né? Erro de saída de bola, o segundo gol. Então o São Paulo contra a LDU foi pouco eficiente, né? Deveria ter feito gols, não fez nenhum. E aqui no Morumbi também tomou um gol que foi um chutão pra frente, e aí o Bobadilha vai muito mal na jogada de forma infantil, entrega o ouro, então... Bom, não sei. Eu acho que o São Paulo não passaria pelo Palmeiras, né? Se fosse a final São Paulo e Palmeiras, mas tem esse histórico de São Paulo complicar em mata-mata pro Palmeiras, o Palmeiras seria bem favorito contra o São Paulo. Semifinais. Mas contra ele eu daria pro São Paulo passar, né? O Campeonato Brasileiro, o que você imagina? Consegue vaga? Olha, a tabela do São Paulo tem algumas cascas de banana aí, né? O São Paulo, logo de cara agora, tem o Corinthians em Itaquera, confronto direto. Corinthians e São Paulo estão na mesma briga, na mesma faixa de tabela. São Paulo, para variar, cheio de desfalques. Lucas voltou a sentir dores no joelho, Arboleda tá fora, Enzo operou. Eu não sei que time... Estão falando... Tem um amigo meu que você conhece da ESPN, que é São Paulino, que ele fala assim, São Paulo vai terminar o ano com o Muricy no meio campo, Crespo e Milton Cruz no ataque. Milton Cruz? Que o Milton Cruz e Crespo não tem jogador. Então não sei que time que vai jogar contra o Corinthians Itaquera. É um jogo historicamente difícil para o São Paulo e o Corinthians é confronto direto, né? Por essa, se não G7, eu acho que vai ter G8, eu acho que deve ter uma Copa do Brasil aí, Cruzeiro, Fluminense com chance, então... Pode ter G8. São Paulo tem que brigar, imagino hoje, a realidade é esse G8. G7 tem São Paulo, tem Juventude. Tem o Fluminense fora, que é outro confronto direto. Juventude é em casa. Fluminense é fora, Zubeldia contra Crespo. Então, deixa eu ver aqui. Fluminense fora. São Paulo teria que vencer o Fluminense fora para tentar chegar ao G7. Briga direta. Briga direta. Então tem 2 confrontos diretos, Corinthians e Fluminense fora de casa. E a gente não sabe que... Internacional em casa. Esse é um jogo mais acessível. O Inter deve estar desesperado ainda
na luta contra o rebaixamento, mas é um jogo que dá para São Paulo ganhar contra o Juventude. Vitória na última rodada em Salvador. Talvez o Vitória já rebaixado. E aí, se o São Paulo chega na última rodada, precisa ganhar do Vitória para ir para a Libertadores, eu acho que tem uma boa chance de sucesso. Então esse é um jogo fora que dá para imaginar alguma coisa positiva. Então esses 2 jogos fora, Corinthians e Fluminense, para mim vão ditar o futuro do São Paulo do ano que vem. Se vai para a Libertadores ou se vai para a Sul-Americana, que tem muita gente que tem esse pensamento, São Paulo não tem time para ganhar a Libertadores. Tá. Então vamos focar na Sul-Americana, dá para chegar longe, ganha um dinheirinho. O ano que vem o calendário brasileiro muda, o brasileiro começa já no final de janeiro. O Campeonato Paulista é uma coisa perigosa. São 11 ou 12 rodadas? São 8 rodadas de classificatórias. Depois você tem uma rodada de quartas, uma semifinal e, por enquanto, uma final única que querem botar 12. Então são 11. São 11. A Federação Paulista e os clubes querem brigar por uma dois jogos de finais. rodada para 12 de finais. Mas eu até fiz um post sobre isso no meu blog na ESPN. O Palmeiras, por exemplo, em 68 temeu ser rebaixado no Paulista. O Palmeiras deu prioridade para a Libertadores, fez a final com o Estudiantes e largou meio o Paulista. Chegou na penúltima rodada, ele tinha jogado contra o Guarani e, de forma estranha, suspeita ali, o Guarani botou time reserva, jogador irregular, o Palmeiras escapou do rebaixamento no Paulista em 68. O São Paulo tem essa história de 90, uma campanha sofrível, independentemente do regulamento. O São Paulo fez uma campanha vexatória, né? Não tinha rebaixamento, mas olha, se tivesse ali o São Paulo... E o São Paulo tinha um time que era a base que ia ser campeão do mundo, né? Em 2004, quase que o Corinthians cai. Lembra os 2 gols do Grafite contra o Juventus? Os discutíveis, né? Se o São Paulo perdesse do Juventus, o Corinthians era rebaixado. Cobram o Grafite na rua. O Grafite, um abraço pra ele. Encontrei ele antes das férias no aeroporto, cara. Que cara sensacional. Eu gosto muito dele. Tratou muito bem meu filho, minha filha. E o Santos, nos últimos anos, lutou contra o rebaixamento no Paulista. O ano que vem o Paulista é assustador, é desesperador. Eu afirmo, um time da Série A, do Brasileiro, Paulista, tem mais chance de cair no estadual do que no Campeonato Nacional. Porque assim... É tiro curtíssimo. 8 rodadas. Você não tem margem para recuperação. Então você tem os principais jogos, os clássicos estão lá. Se você vai mal nos clássicos, perde, empata... Você é obrigado a ganhar esses outros jogos que não são fáceis. Vai ganhar do Mirassol, é fácil? Ganhar do Bragantino é fácil? Chamados menores. Novo Horizontino. Novo Horizontino quase subiu. Quase subindo. É um campeonato curto que se você perder 2, 3 jogos, você já está na zona do rebaixamento, cai em 2 de 16. E a Libertadores vai estar caminhando junto, talvez Corinthians ou São Paulo. O Brasileiro já começa logo de cara. Então você pensa o Abel. A primeira fase da Libertadores. Então, primeira e segunda fases. Segunda e terceira fases, né? Os brasileiros que entram na segunda e na terceira. Então, possivelmente vão ter jogos, viagens. Então, mesmo São Palmeiras... Paulo lute para entrar já na fase de grupos. Então, você pega mesmo o Palmeiras, que é o melhor time de São Paulo, tem o melhor elenco. Se o Abel desdenhar do Paulista, vou botar time, vou focar brasileiro, que já começa logo de cara, daqui a pouco tem Libertadores, vou botar time reserva no Paulista. Como foi difícil esse ano, 2025. Então, corre o risco de não só não se classificar, mas de repente você ficar numa sinuca de bico e lutar para não cair. Normalmente os times pequenos se preparam melhor, entram em condições físicas melhores que os grandes. Uma pré-temporada, mais tempo. Então você pega o caso do São Paulo, tem show do AC/DC, que bom, né? Melhor ver o Rigoni e o Dineno fora e o Angus Young e o Brian Johnson no Morumbi, eu prefiro. Mas assim, o São Paulo, talvez esse curto paulista, pouco vai jogar no Morumbi, porque vai ter show ali. Palmeiras eu não sei no Allianz como é que tá a agenda de shows. Mas então, assim, tem muitos problemas, assim. É um campeonato desafiador. E aí, se for rebaixado, depois vai falar, mas mudaram o regulamento, agora é curto, não dá pra recuperar, perdi 3 jogos aqui, tô rebaixado no Paulista. É isso. Então, o ano que vem, time grande em São Paulo corre sério risco de rebaixamento no estadual. Ô, Rodrigo Bueno, deixa eu aproveitar um outro tema que está sendo muito discutido, e eu ia falar este ano. Aliás, isso vem sendo discutido há anos. Neymar, Santos, Seleção Brasileira, Copa do Mundo. Eu acho que o Neymar vai para a Copa do Mundo. Eu acho que ele vai para a Copa do Mundo. Eu já achei, não acho mais. Você não acha mais? Eu já achei e até torcia por isso, porque assim, eu sempre fui defensor da qualidade técnica, né? Uhum. Ele é o melhor jogador, qualquer que tem mais capacidade. Estando bem, não estando lesionado, porque você não vai levar, né? Mas ele está nos 70%, ele não vai? Então, mas tem outras coisas, assim. Eu acho que o Neymar bateu no teto, no limite do jogador. Você
conviveu, conhece muitos jogadores e ninguém conhece, todo mundo conhece o corpo melhor do que qualquer outra pessoa. Claro, claro. E eu acho que o Neymar vendo jogos, quando ele está apto, quando ele volta de lesão e tal, ele não consegue reproduzir mais o jogo que ele fazia antes. Eu tô com 53 anos. Eu rapidamente, uma hora depois dos 30, eu tentava fazer o que eu fazia com 18, com 20 em campo. Eu queria pedalar, correr. O corpo não acompanha o corpo não vai. O pensamento. O Ronaldo Fenômeno acho que falou isso. Chegou um momento que ele falou, cara, eu tô mais experiente. Eu sei o que fazer, mas o corpo não obedece. O Ronaldo, o garoto, jogava a bola na frente e ninguém pegava, amigão. Ele vai jogar a bola na frente e ele vai ganhar na corrida, na arrancada. Depois, assim, cara, não dá mais, cara. Meu corpo não vai. Eu quero pedalar, eu quero dar bicicleta, eu quero dar rolinho e não sei o quê. Eu sei como faz, eu sou mestre, estou fazendo isso melhor, só que o corpo não responde. Você acha que o Neymar está nesse nível comparado ao final de carreira do Fenômeno? Eu acho que a gente no Brasil não levou tão a sério aquela fala do Jorge Jesus na Arábia, quando ele falou, olha, o Neymar não consegue mais competir fisicamente. Ele abriu mão dele no Al Hilal por isso. E a gente entendeu, poxa, vai quebrar a cara. O Neymar vai voltar aqui em casa no Santos, vai fazer a diferença no futebol brasileiro, porque ele não está fazendo. Mesmo a vitória agora do Santos contra o Palmeiras, o Neymar não foi o melhor jogador do Santos, não foi ele que resolveu. Não foi. Então, assim, você percebe dificuldade. O jogo no Maracanã contra o Flamengo, que acho que é o jogo mais negativo do Neymar em muito tempo, pelo comportamento, voltou a aparecer menino Ney, um cara mimado. Acho que é um pouco de revolta com ele mesmo no fundo, porque ele não tá conseguindo mais fazer a diferença. Porque antes ele pegava a bola, dribla 3, 4, sabe, levinho, sabe, sou o senhor da situação aqui. Eu acho que ele tá percebendo esse limite. Então ele tem que se reinventar. Vários jogadores se reinventaram, né? O Romário, garoto, pegava a bola no campo de defesa e saía correndo, entrava pra dentro do gol com a bola e tudo. Mais veterano, ele foi artilheiro do Brasileiro com 40 anos, ficando bem posicionado, o Euler cruza pra ele só dá um toque e faz o gol. O Miller, quando nasceu no São Paulo, fazia 100 metros em 10 segundos. Ele parecia um velocista mesmo, nato. O Miller mais velho já não corria daquele jeito, mas ele se reinventou, virou mais armador. No Cruzeiro estava acho que com 33 anos no Cruzeiro, jogando bem, matando a pau. Inteligente, visão do jogo. Então assim, é o cara que percebe, meu corpo já não consegue mais fazer algumas coisas. Então eu tenho que mudar meu jeito de jogar, e eu acho que o Neymar tá nessa. Então, o Messi e o Cristiano Ronaldo começaram jogando pelas beiradas. Virou uma tendência desse século com grandes jogadores, né? Pode botar Mbappé, Hazard, Vinícius Júnior, vários jogadores desse século, os camisas 10 que jogavam no centro e distribuíam o jogo, começaram a ir para as beiradas, os craques começaram a ir para a beirada. Só que com o passar do tempo, o Messi mais velho foi ficando mais falso 9, o Cristiano Ronaldo também, né? Tem que correr menos, tem que marcar menos. A Argentina ganhou a Copa muito assim, jogando em função do Messi, deixa ele na frente ali. Solta um pouquinho. Pro Neymar jogar numa seleção brasileira, numa Copa do Mundo, onde a exigência é muito alta, teria que ser um esquema desse para ele, eu acho. Né? Já assim, tipo, deixa ele lá, não marca, um cara meio que à parte no time por conta do talento, outros caras vão correr por ele. O Casemiro fala isso, né? Pô, pelo Neymar, eu corro, o time corre por ele. Só que eu acho que o Ancelotti não vai fazer isso. Diferentemente de técnicos brasileiros, essa vai ser uma diferença. Eu acho que a chegada do Ancelotti pro Neymar, os dois falam, conversam e tal, mas acho que o Ancelotti na hora H, se o Neymar não dá demonstrações reais de que está em alto nível, o Ancelotti não vai levar. É que quando eu falo que eu acho que o Neymar vai para a Copa do Mundo, primeiro, não acredito, e ele não vai chegar a 100% para a Copa do Mundo. Não vai chegar a 90%, 80%. E é difícil mensurar esse percentual. Talvez 60%, mas que diferença eu acho que pode fazer? Ele no banco de reservas. Aí você fala, mas é para compor o grupo. Não é nada disso de compor o grupo. Quem conseguiu compor grupo legal foi o Ricardo Rocha em 1994. Né? Estava compondo bacana, fez a grande diferença. Eu acho, e eu quero saber a sua opinião, de repente, determinado jogo você precisa de alguma coisa diferente e você pode ter o Neymar para jogar os últimos 20, 25 minutos. Em 20, 25 minutos, com o talento do Neymar, estando 60%, ele não pode ajudar a seleção brasileira? Pode sim, né? Aliás, acho que foi o Rafael Prats, né, um dos meus colegas do Futebol Show, que falou sobre isso.
que você prefere na Copa do Mundo? 20 minutos de Richarlison, que é um jogador queridinho do Ancelotti. A gente criticou muitos técnicos brasileiros. Poxa, o Tite, leva Fagner, né? Leva Paulinho, Renato Augusto, né? Pô, o cara tem os queridinhos. O Ancelotti tem o Richarlison como queridinho. Você prefere numa Copa do Mundo? Mata-mata, um jogo contra o europeu ali, agudo. 20 minutos de Richarlison ou 20 minutos de Neymar? Essa é a pergunta. Todo mundo vai responder, cara, eu prefiro 20 minutos de Neymar. Pô, mas o Richarlison vai lutar, vai correr, vai dar cambalhota, vai bater a cabeça na trave, não precisa vai comer disso. grama. Não, o talento que pode resolver é o do Neymar. Só que eu não sei se o Neymar ia topar uma situação como essa, de ficar de stand-by ali, né? Se ele vai topar ir para uma Copa do Mundo, ser mais que coadjuvante, né? Ficar ali, ó, deixa os outros caras. É o que tem para hoje. Né, pode ser. Os outros jogadores da seleção têm uma reverência com o Neymar, né? Jogador admira jogador bom, né? O cara sabe, jogador conhece outro jogador. Então você vê o Casemiro, que esse sim, é jogador titular e principalmente o capitão do Brasil, o Ancelotti adora ele. Baita jogador. E o Ancelotti acertou ao trazê-lo de volta. Né? Estava fazendo falta na seleção. Estava fazendo falta ali, uma proteção ali, cabeça de área. Assim como fez falta no jogo contra a Bélgica, lá na Rússia. Estava suspenso, é verdade. Estava fora, ele estava do meu lado. Estava assistindo o jogo. O Brasil tomou o gol, ele botou a mão no rosto, se levantou e saiu. Nem viu o final do jogo. Exatamente. Então, assim, especialmente os mais novos, né? Imagina o Vinícius Júnior, o Rodrigo, esses caras adoram o Neymar. Né? Eles têm o Neymar como ídolo, né? Pô, o Vinícius Júnior pode brigar por bola de ouro, mas o Vinícius Júnior ele se coloca abaixo do Neymar. Na hora que ele encontra o Neymar, pô, Neymar, toco pra você e você que resolve, né? Tô aqui, faço assim, né, tal. Eu tô no Real Madrid hoje, você tá aqui no Santos, mas ó, você que é o cara, eu tô te acompanhando. Então todo mundo tem essa reverência, na verdade todo mundo torce, né? Mesmo, eu sei que o Neymar, a gente tá num país que já há muito tempo tá polarizado em várias coisas, né? Em tudo. Em tudo, né? Chato pra caramba. Eu amo o Rodrigo Bueno, eu odeio o Rodrigo Bueno. Então eu amo o Neymar, eu odeio o Neymar e tal. Por várias razões. Então, nos jogadores isso não tem. Todo mundo adora o Neymar e torce por ele. Só que eu acho que o Ancelotti não vai levar isso em conta. Ele tá dando algumas declarações, assim... Tá preparando. Preparando. E os fatos estão mostrando. O Neymar ainda não tá correspondendo minimamente para merecer uma Copa do Mundo, né? E é uma Copa engraçada, né? Porque houve um tempo na Argentina que estavam discutindo se o Messi ia jogar ou não. O próprio Messi colocava em dúvida, não sei se eu vou. Agora o Messi já garantiu, vou para a Copa. Cristiano Ronaldo com 40 anos vai para agora. E vai lá e vai buscar lá o 1000º gol dele. O Modric tinha abandonado a Croácia. Tô falando de caras de um altíssimo nível que talvez você não imaginasse esses caras em 2026. E se não houver nada de lesão grave, eles vão. Vão, tal. Então aí você fala, pô, esses caras todos vão, por que o Neymar não vai? Porque o Neymar, infelizmente, não tá conseguindo jogar no nível desses caras. Esses caras, mesmo em ligas periféricas, Arábia, Estados Unidos... Em suas seleções. O Modric foi pro meu Milan querido, que é o meu São Paulo, né? Eram gigantes, campeões do mundo, brigavam todos os times, hoje viraram coadjuvantes dos seus campeonatos. Mas assim, são caras que para suas seleções são muito úteis. O Modric ainda comanda a Croácia. É um time competitivo, um time, aliás, vai fazer missões com o Brasil em março, né? França e Croácia. Eu acho que ali o Brasil vai ter um termômetro melhor do nível que ele tá para a Copa do Mundo. Todo respeito chegar mais pronta a seleção. Aos asiáticos, aos africanos, o Brasil agora nessas datas FIFA, mas são os europeus que normalmente trombam e eliminam sistematicamente o Brasil. O trabalho do Ancelotti é bom, Rodrigo Bueno? Por enquanto eu classifico como, eu brinco, né? Bom. Porque tem gente achando que tá espetacular, tá maravilhoso. Isso eu não acho. O Brasil perdeu um jogo doído para o Japão ali. O Japão hoje é um time emergente, não é uma galinha morta, longe disso. Mas ele tem uma derrota na Bolívia, todo mundo passou pano. Já estava classificado, não levou o principal time lá em cima. É um empate com o Equador e tal. Ele melhorou o sistema defensivo, o Brasil reduziu muito o número de gols. E aí ele até se gabou numa entrevista, sou italiano, né? É tipo terra do Catenacci, sou italiano. Pô, você tá feliz que o Brasil não tomou gol de novo? Sou italiano, né? Tem esse orgulho de uma defesa sólida. Que bom que ele tá no Brasil, não na Itália, que não pode ficar pela terceira Copa fora. Impressionante a Itália, né? Aí, mas assim, eu acho que ainda falta definir um time base. E aí não é muito culpa dele, né? O Brasil não tem grandes laterais.
Tanto que teve um programa, até gerei polêmica lá no Futebol Show, cogitando a possibilidade do Brasil jogar com 3 zagueiros. Que o Brasil tem bons zagueiros, não tem bons laterais. Assim, eu sou muito cabeça aberta para futebol, né? Se você não tem um grande centroavante, o Brasil há muito tempo que não tem lá Ronaldo, Romário, Careca, Roberto Dinamite, Reinaldo, então, você não é obrigado, não está regularmente, você tem que ter um centroavante. O São Paulo do Tele foi bicampeão do mundo, não tinha um centroavante fixo. Podia jogar o Palinha, Miller à frente, chegando, Cafu ali na frente. Não tinha um centroavantão e vários outros times de sucesso. Se você não tem essa figura, não, eu preciso ter, vou botar um poste lá, porque tem que ter. Não necessariamente. Laterais, para mim, é a mesma coisa. Você não tem lateral bom. E o Brasil, historicamente, sempre produziu muito talento, ou levava muito perigo aos adversários por conta dos seus laterais, que apoiavam, de Nilton Santos, Carlos Alberto Torres, Cafu, Roberto Carlos, Leandro, Daniel Júnior, Alves, Maicon. Eram atacantes. O Brasil, além de ter grandes atacantes, grandes armadores, tinha laterais que eram aviões e massacravam o adversário. Hoje não tem. Então, por isso que eu até cogitei. E ele não vai fazer essa experiência. Então, o Ancelotti, para mim, já está definido, linha de 4, tradicional. Um lateral que vai ficar mais, um lateral que vai apoiar mais. Quando esse fica, o outro ele já definiu a dupla de volantes, que eu concordo com ele, acho que ele foi feliz pegar o Casemiro para combater mais e o Bruno Guimarães, que é um jogador muito completo, versátil. E aí, do meio para frente, eu acho que ele tem uma tendência de botar uma juventude, um time rápido, especialmente os caras com quem ele trabalhou no Real Madrid, que ele conhece bem. Rodrigo e Vinícius. O Estevão, para mim, é brilhante. Eu sou muito fã do Estevão. O Estevão acho um jogador com um potencial absurdo. E ele tá no lado certo. Porque lado esquerdo você tem o Vinícius Júnior. Lembra que eu tinha uma disputa com o Neymar? Pô, como é que vai ficar Neymar? O Neymar, se jogar, acho que é mais adiantado. Então ele tá numa ponta direita que eu acho que dá pro Estevão ser o titular. Tem Luiz Henrique, tem outros caras ali, Savinho e tal. Mas eu sou muito fã do Estevão e eu confio que o Estevão vai ser titular. E é um cara que pode fazer a diferença na Copa do Mundo. Porque está jogando hoje titular da equipe. Pelo talento, né? O que a gente cobra, o Neymar tem que estar na seleção por causa do talento. O Estevão não é o Neymar, mas eu vejo nele uma capacidade técnica, uma chance de desequilibrar jogos. O certo não seria dizer o Estevão não é o Neymar hoje. Ele tem um potencial de crescimento absurdo. Tem um potencial de crescimento absurdo, tão grande quanto o do Vinícius Júnior, que brigou aí, bola de ouro, melhor do mundo, tal. Estevão, adaptado na Europa, com a seleção brasileira agora tem uma cabeça muito boa, pé no chão. Então, por mais que ele seja genial, não é deslumbrado, família também a gente vê pelas entrevistas. Está mais estruturado, né? Então, assim, material humano ele tem. Então, achou a cabeça do Ancelotti. Vou fazer a minha linha de 4, já tenho aqui o Casemiro protegendo, vai ser uma Copa que o Brasil vai ser pouco ameaçado, vai tomar pouco gol. E do meio pra frente eu confio nessa juventude, nessa garotada. E aí talvez o Neymar sobre nisso. Com muita movimentação ele foi bem contra a Coreia, contra a Senegal. Então acho que ele já percebeu o caminho. Acho que 80%, 90% do time, ou da ideia, o Ancelotti já tem na cabeça. Agora vai ficar esperando ali. Se o Neymar volta voando, beleza, vai acrescentar, mas acho que ele já está definido ali. Você que é um mestre da culinária, temos aqui um grande chefe, acho que ali os principais ingredientes ele já tem todos, sabe? Se rolar aqui uma salsinha aqui de repente, chegar ali aqui um alho poró, alguma coisa, enfeitar um pouco mais. Enfeitar o peru aqui dá, mas assim, o prato principal, aquela entrada caprichada, sobremesa já está aqui, né? Ele já tem tudo na cabeça, já tá pronto. Ô, Bubu, nós estamos gravando aqui em... Que mês que nós estamos? Novembro. Estamos no meio de novembro. Holanda se classificando para a Copa. Então, eu ia te perguntar, quem é que está melhor hoje, o Brasil ou a Holanda? Em termos técnicos, o Brasil está à frente com certa sobra. Tanto que o Memphis, as pessoas não entendem algumas críticas que eu fiz ao Memphis, que são as mesmas que o Gullit veio a fazer há pouco tempo. A Holanda não tem mais craques de verdade como já teve no passado. Você viu grandes times da Holanda, nos anos 70, o Carrossel, o time do Cruyff, anos 80, o time que ganhou a Eurocopa, que tinha Gullit, Van Basten, Rijkaard, Koeman, olha o timaço. A Holanda, você chegou em 90 como uma das favoritas ao título. Kluivert ou Kluivert? Kluivert, normalmente. Justin Kluivert agora é o filho que vai para a Copa do Mundo, imagino. Vai sim, tá indo bem. Anos 90, a base daquele time do Ajax que ganhou em 95 o Mundial em cima do Grêmio, vai para 98, quase elimina o Brasil na semifinal, aquele jogaço, Bergkamp, Overmars, os irmãos De Boer ou De Boer,
Nome do meu tênis, cadê? Dá pra Frank- mostrar? Ó, Frank meu de tênis. Boer. Meus tênis todos têm nomes de... As coisas laranjas minhas têm todo nome de jogadores da Seu Holanda. tênis né? tá com tênis Aqui é o laranja? meu Sobe tênis. aí, olha aí. Esses aqui são os irmãos Witska, que eu já tive os irmãos Van der Kerkhoff, os irmãos De Boer, Aqui, ó. já tive os irmãos Kuhlmann. Capinha de microfone. A capinha, esse é um microfone mais novo laranja, né? Tinha que comprar. Ah, você comprou laranja, claro, né? Tinha que ser. Mas então, assim, o Brasil tem mais talento, tem mais matéria-prima, mais jogador. O Memphis era a grande esperança da Holanda depois daquela geração que tinha Van Persie, Robben e Sneijder. Então a Holanda quase ganha a Copa de 2010, ela toma aquele gol no último minuto da prorrogação do Iniesta, e olha que naquela final eu tava do lado do Tostão. O Tostão, assim, de forma olímpica, torcendo pra Espanha, que ele admirava o Xavi, o Iniesta, né, o tic-tac e tal. E eu torcendo que nem um desesperado, realizar meu sonho, eu quero ver a Holanda ganhar uma Copa do Mundo. Falei, eu tô aqui, vai ser agora. Já foi um sonho ver o Mandela entrando ali, né, antes do jogo e tal. E o Sneijder dá um toque na cara do gol, deixa o Robben ali em condição na canhotinha, ele toca o Casillas e desvia com a perna. Eu falei, ai não, cara, eu vou morrer e não vou ver a Holanda ganhar a Copa. É a última derrota da Holanda em Copa. A Holanda faz 7 jogos em 2014 e sai invicta. 18 ela não vai. E em 22 ela é a única seleção que sai sem derrota. É um negócio inacreditável. Eu torço pro Holanda, eu posso falar de carteirinha. A Holanda é a única seleção da história das Copas, ela nunca foi eliminada em fase de grupos. Pega o Brasil, já foi em 66. A Alemanha foi recentemente, a Itália já foi, a Argentina. Todas as seleções campeãs do mundo já foram eliminadas em fase de grupos. A Holanda nunca foi. Em 74, 78, eram 2 fases de grupos para você chegar à final. Né? A Holanda passou nos 4 grupos, 2 em 60. E ela não consegue ganhar uma Copa. É um negócio surreal. Você acompanhou os jogos da Holanda, assim, trabalhando? Já. Primeiro... Não, eu me lembro, deixa eu ir junto com você. Eu me lembro, eu fiz a estreia da Holanda na Copa de 98 em Paris, Holanda e Bélgica, empataram na estreia. Isso. A disputa de terceiro foi Croácia e Holanda. 2-1 para a Croácia. O Suker, arrebentando, o artilheiro da Copa, transmitia esse jogo. Estou falando dos que eu me lembro. 2006 Alemanha. 2002 ela não foi. Não, 2006 não me lembro. 2006 foi a primeira Copa que eu cobri jogos da Holanda em loco. Eu cobri... Holanda e Argentina. Em Itaquera eu transmiti. Em 2014. As últimas 2 Copas, a Holanda sai para a Argentina nos pênaltis. Das quartas. Outra coisa curiosa. A Argentina só ganhou uma vez na história da Holanda. São vários jogos. Ela só ganhou na final de 78, que foi 3-1 na prorrogação. Foi 1-1, quase que a Holanda... Não perdeu. Não, ela perdeu na prorrogação. O Rezenbrink meteu uma bola na trave aos 45, cara. A Holanda é muito zicada, cara. Então, a Holanda, possivelmente, vai bater o recorde. Ela tá a 12 jogos sem perder em Copas. Agora, com esse inchaço dos mundiais, a Holanda vai ser cabeça de chave, deve pegar uma chave baba, né? E vai passar. Tem lá Jordânia, Uzbequistão, Cabo Verde, tá definindo agora, pode ter Suriname, Curaçao, né? Então, assim... Vai ser uma baba. A fase de grupos para seleções grandes, fortes, vai ser treinamento. O Ancelotti vai ter isso de coisa boa. Ele vai ter tempo para treinar. Para preparar mais. Para chegar no... O mata-mata tem uma fase a mais, né? É verdade. 32 avos. Então, digamos assim, as primeiras 2, 3 semanas da Copa são café com leite. Para as seleções mais fortes, vai ser treinamento. Né? Para quem está há pouco tempo no trabalho com o Ancelotti. Então a Holanda tem um grupo que é ajustadinho. Não tem muito o que tirar daquele... Tem um grande zagueiro que é o Van Dijk, que é o capitão, acho que vai ser a última Copa dele. E muitas vezes ele é o craque do time. Você vê como é que pode ser a Holanda ter um craque, um time que sempre teve grande talento do meio para frente. E do Memphis, o Memphis estava em 2014 aqui. Só que ele era garoto, era reserva. E ele entrou bem em alguns jogos. E tecnicamente ele é muito bom jogador. O que imaginavam? Ele vai ser o sucessor desses caras, do Van Persie, do Sneijder, do Robben. E ele não correspondeu às expectativas. Desculpa, você falou Van Persie. Transmiti contra a Espanha, em Salvador. 5-1, que jogo. Aquele golaço do Van Persie, aquele peixinho. É um piercing, virou um piercing, como eles falam na Holanda. Que golaço. Não, eu transmiti jogos. Em 2014... fiz mais jogos do que eu imagino. O Marco De Vargas, nosso colega, vai lembrar. Eu comentei ao lado dele no Castelão, Holanda 2-1 no México, virada. Cara, e eu vibrando que nem louco ali na tribuna de imprensa. Ele gritando gol e eu gritando gol sozinho, mais alto que o Marco De Vargas. Que o narrador. Não sei o que e tal. Esse é um jogo que eu fiz pelo Fox Sports da Holanda em loco. Mas pela Folha, em 2006, 2010 eu fiz quase todos os jogos da Holanda, né? Em loco, né? Cobrindo pro jornal. Mas eu fiz um jogo da Holanda que me deixou bravo pra caramba. Eliminação 2010? Não. Brasil e Holanda.
em Brasília. 0x0? Imagina, que a Holanda venceu, disputa em terceiro lugar. Ah, tá. Teve jogo em Goiânia, teve um amistoso. Brasília. Eu fui como torcedor em Goiânia, um amistoso 0x0. Em Brasília, esse 3x0. A Holanda foi roubada, hein? Denúncia aqui. Porque o Thiago Silva faz um pênalti, o Thiago Silva é pra ser expulso. Que jogo que você tá falando? Esse 3x0 da Holanda no Brasil. Em Brasília? Em Brasília. Na disputa em terceiro lugar? Um dos gols da Holanda é gol de pênalti. Eu fiquei atordoado. Então, o Robin, que pra mim foi o melhor jogador da Copa, deram pro Messi. Pra mim não, foi o Robin. Foi uma sacanagem. O Robin foi o melhor jogador da Copa. Foi. O Robin sai voando, aí ele entra na área, o Thiago Silva puxa ele. Eu não me lembro. E aí, o Brasil tinha tomado 7x1. Aí pega a Holanda. Toma esses 3. O Brasil perde com um jogador importante, joga com 10. Toma mais 7 da Holanda, imagina. Foi só 3x0, então tá bom. Ficou na conta. Mas a Holanda, pra mim, foi prejudicada. Que loucura. Então, assim, o Memphis, ele virou o maior artilheiro da seleção da Holanda, só que ele faz muito gol desimportante. Que é gol contra a Malta, contra a Gibraltar, contra a Lituânia. Gol desimportante. Contra as seleções menores. A gente sabe que nas eliminatórias da Europa tem muita seleção muito fraca, a diferença de nível é muito grande. Então, ele tem 4 gols, ele tem mais de 50, 4 gols só contra as seleções campeãs do mundo. Ele fez um gol na Espanha, ele fez um gol na França e 2 na Alemanha, acho. Isso. São 4 gols contra seleções grandes, entendeu? O resto é tudo contra a seleção ali, meia boca. E o Gullit falou sobre isso. O Van Basten, por exemplo, ele tem menos gols que o... Até porque tem menos jogos, né? O Cruyff. Só que esses caras fizeram gols em Copa do Mundo, que levaram a Holanda à final de Copa do Mundo, ganhou a Eurocopa com golaço jogo da grande Saiev. E tudo mais. Então, assim, o Gullit fez essa ponderação. Pô, legal os números dele, respeito e tal... Só que ele precisa fazer gols decisivos, gols em jogos grandes. Resolver, né? Isso que vai deixar ele na história, né? Assim, então a Holanda hoje, pra mim, é um time com limitações. Tem muito jogador que joga ali que é promessa. A Holanda tem bons defensores. Aqui, Van de Ven, que tá numa fase muito boa, o Dumfries, lateral direito. Então você vê, a Holanda que era uma pátria do ataque ofensiva, hoje boa parte dos grandes jogadores da Holanda estão do meio pra trás, né? E goleiro não tem nenhum 100%, assim. O Verbruggen hoje é o goleiro. Você vê a Holanda, historicamente, tem um goleiro. A Alemanha tem grandes goleiros, você vê a Bélgica, né? A Itália. A Holanda tem uma dificuldade. O Van der Sar foi o único goleiro assim que foi meio que unanimidade. Mas no resto, até hoje, assim, são goleiros ok, né? Bons goleiros, mas não tem nenhum Buffon, Neuer, Casillas, não tem, Oliver Kahn. De fato, não tem. Ô, Rodrigo Bueno, caminhando aqui para o final da entrevista, que eu estou abusando de você depois de sair do trabalho, vir aqui tomar esse café comigo. E terminando tem outro café, não tem? Terminando tem outro café. Tem um café antes. Quantos cafés você quiser. E o café depois. Quantos você quiser. Muito bom o café com preto, recomendo. Viu? Muito bom, muito bom. O bate-papo e o café mesmo. Tá uma delícia estar com você aqui. Eu tô adorando, tô amando. Você sabe que eu gosto muito de conversar com você. É muito difícil, eu não costumo fazer esse tipo de pergunta para o convidado. Quem vai vencer a Libertadores, Palmeiras ou Flamengo? Esse tipo de pergunta eu não faço porque como é que o cara vai saber quem vai vencer uma Libertadores da América e tudo mais? Agora, o que você pode falar a respeito desse confronto? Esses dois times chegando ao final da temporada, um deles vai ser o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores da América. As coisas têm mudado, acho que de semana a semana, né? Quase rodada a rodada no Brasileiro. Há 2 semanas eu já estava decretando o Palmeiras campeão brasileiro, porque o Palmeiras abriu uma vantagem já na reta final de 2 rodadas. Né? Ele abriu 3 pontos, tem vitórias a mais. O Flamengo precisava ganhar todos os jogos do Brasileiro e torcer por 2 tropeços do Palmeiras, que é um time que raramente perde. E aconteceu. E aconteceram 2 derrotas, Mirassol e Santos. Seguidas. E agora o Flamengo que tem uma gordura. Ele tem 3 pontos a mais e ele pode, em 5 rodadas, ganhar 4, empatar 1, ele é o campeão. E por que eu tô falando do Brasileiro? Porque isso pra mim respinga na Libertadores. Se o Palmeiras fosse naquela toada e chegasse na véspera da Libertadores, os 2 têm jogos difíceis fora de casa, antecedendo a decisão da Libertadores. O Palmeiras, se chegasse com 2 rodadas de vantagem, põe o time reserva. Tô nem aí pra esse jogo contra o Grêmio fora, né? E foco tudo. O Flamengo atrás não poderia fazer isso. Ele ia ter que tentar meio que se dividir ali. Agora talvez isso se inverta. Talvez o Flamengo chegue agora numa condição de superioridade e possa tirar mais o pé nessa semana que antecede a final da Libertadores. Mas o Flamengo tem uma
pancada também na última rodada do Brasileirão, que vai ser o Mirassol. Então, mas Tirou dependendo, ponto de todo mundo. dependendo do andar da carruagem, o Flamengo pode chegar campeão na última Nessa última rodada. Ou, na pior das hipóteses, sempre pode ser pior, ele pode jogar por empate. Ele tem um empate para ser campeão. Ganhar 4 jogos, se ele ganhar os 4 jogos, ele chega no último jogo. É muita coisa ainda. Então ainda muita coisa pode acontecer. Só que isso respinga. Então, para mim, a ideia do Abel, o plano do Abel, que estava vindo muito bem nesse campeonato, era chegar, abrir uma frente, uma gordura, para chegar ali na semana que antecede. Eu lembro um jogo final da Libertadores do Palmeiras, que ele botou time reserva no Allianz contra o São Paulo, lembra? Lembro. São Paulo estava desesperado contra o rebaixamento, teve palmeirense que criticou o Abel e eu sou contra poupar em clássico. Lembro. Porque ele falou, cara, eu não tô preocupado se o São Paulo vai cair ou não, eu tô preocupado com a Libertadores daqui a pouco. Então ele poupou naquele lance. Então para mim não vai ter problema do Abel poupar esse jogo. Porque, a grosso modo, eu já escrevi, esse jogo, Palmeiras e Flamengo, final da Libertadores, para mim é o segundo jogo mais importante da história entre clubes brasileiros. Esse jogo? Esse jogo. É o segundo, imagina toda a história do futebol brasileiro. Qual foi o maior? O maior para mim foi o Corinthians e Vasco, a final do Mundial de 2000. Foi o primeiro Mundial organizado pela FIFA no Maracanã. Corinthians e Vasco investiram demais para ser o primeiro campeão do mundo reconhecido oficialmente pela FIFA. Então aquele jogo, pelo simbolismo que significava, campeão do mundo, 2 clubes brasileiros decidindo um mundial, ali para mim era um gigantismo muito grande. Esse aqui vai definir o campeão da Libertadores, em reais, vai ganhar só quem ganha o jogo, 140 milhões de reais. Olha o faturamento. Classifica para a Copa Intercontinental esse ano, que dá mais um bom dinheiro, um belo dinheiro, e já te garante na Copa do Mundo de Clubes, a segunda edição, em 29. Imagina só o dinheiro que a FIFA tem, mais de 50 milhões de dólares. É um jogaço. Então, assim, não tem jogo na história do futebol brasileiro que vai dar mais dinheiro para o clube vencedor. Quem for vice-campeão também vai ganhar muito bem. Não vai ganhar 140 milhões de reais, vai ganhar 40 milhões de reais, vai ganhar muito bem. Mas olha a quantidade de coisas. Você vai ser o primeiro tetracampeão brasileiro, você vai poder bater no peito e falar: o time de maior tradição desse país na Libertadores sou eu. O palmeirense fala muito isso hoje, né? Porque tem vários times empatados com 3 títulos, mas o Palmeiras tem nas estatísticas mais jogos, mais vitórias, mais gols. Então o palmeirense fala assim: eu tenho mais finais, eu sou eu. Se o Flamengo for tetra, amigão, é que nem quem tem mais tradição, o Independiente ou o Palmeiras? O Independiente tem menos jogos, menos vitórias, menos gols. 7 títulos. Então o palmeirense não pode chegar pro Independiente e falar: não, eu tenho mais tradição que você, porque eu tenho mais vitórias, tenho mais gols. Tá, o cara do Independente vai falar: tá bom, tenho 7 títulos. Galeria de troféu. Vai ver. É o que pesa mais. Então se o Flamengo... E é engraçado, né, que até 2019... Flamengo e Palmeiras só tinham uma Libertadores, né? Eles olhavam ali o São Paulo, o Grêmio, período o que eles Santos. atropelaram. É um domínio dos dois, de 19 espanholização, muito pela questão financeira, né? E os nossos vizinhos ganham menos que a gente. Eu lembro a final Flamengo e River, o presidente do River falava: como é que... O River é um gigante. Como é que eu vou competir com o Flamengo? Eu ganho 4 milhões de dólares de TV, o Flamengo ganha 40 milhões de dólares por ano. 10 vezes mais. O Flamengo ganha 10 vezes mais dinheiro de TV. Como é que o River vai competir? O River, para não falar do... Que é um gigante. Do continente. Então, hoje a diferença econômica do Flamengo e do Palmeiras para o resto, o Crespo falou outro dia, né? Não é para o Brasil, para a América do Sul. É gigantesco. Hoje você não tem... O limite de estrangeiros é menor. Hoje você contrata os técnicos estrangeiros, você enche o seu time de estrangeiros. Antigamente tinha um limite de 3. E economicamente o Brasil vai comprar os melhores jogadores da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, do Paraguai, da Bolívia. Então, assim... O Crespo tem sido muito realista com relação a isso. E eu vou dar uma mensagem aqui para aquele que perder, que vai ser muito sofrido, porque é muita coisa em jogo, né? Eu falei, né? Que é o seguinte: eu acho que a tendência não vai mudar a médio prazo. Então, se o Palmeiras não for tetra agora, se o Flamengo não for tetra agora, vai ser campeão daqui a... O Flamengo vai brigar no ano que vem de novo. O Flamengo está sendo campeão da Libertadores uma vez a cada 3 anos, né? Ganhou 19, 22 e agora. O Palmeiras tem chegado sempre em semifinal. Tá quase começando a Libertadores já para ele na semifinal. Isso, ganhou de nessa 20, era Abel. 21. Então, assim, eu acho que a médio prazo não tem jeito, por questões econômicas. O Flamengo e o Palmeiras daqui a pouco vão estar brigando pelo Penta, pelo Hexa, para empatar com o Independiente com 7 títulos. Porque você dificilmente vai ver um cenário mudando. Parece a Argentina estava discutindo o SAF agora. Que eu acho que para a Argentina, eles têm uma história, uma adoração pelos clubes, né, um valor muito grande, né, pela cultura, né, o time de bairro ali. Valorizam muito isso. Mas assim, economicamente eles não conseguem mais competir. Você vai nas mesas redondas da Argentina, eles discutem isso.
Cara, um time pode fazer uma campanha espetacular, chegar numa semifinal, um Racing. Bom trabalho, maravilhoso. Numa competição internacional, sul-americana. Pega o Flamengo, não vai passar. Pega o Palmeiras, não vai passar. O River do Galhardo, em boa fase, chega, pega o Palmeiras, não aguenta. Toma goleada lá. Cara, a diferença está muito grande. Então, se a concorrência dentro do Brasil e fora do Brasil não melhorar, Flamengo e Palmeiras daqui a pouco estão disputando aí o 8º título para cada um aí da Libertadores. Vai ser uma coisa assim a médio prazo. Bubu, no final do programa nós temos um quadro aqui que você deve conhecer, o Bate Pronto. Que eu tenho que responder rápido, né? Mas você topa participar? Você decide. Você pode falar topo ou você pode falar topo. Eu sou corajoso. Bora, então vambora. Vambora. Pô, é torcedor de São Paulo e da Holanda. Vai esperar o quê? Torcedor Holanda tem que ter coragem, né? Bubu. Não, sem maldade. Não, São Paulo, todos os títulos que eu queria ganhar, já ganhou, né? Inclusive a Copa do Brasil que faltava, conseguiu. A Holanda é difícil ganhar título, né? Bubu, principal integrante do F-Show, de segunda a sexta, das 13 às 15 horas, na ESPN. O principal integrante são os fãs de esporte. A graça do programa, o grande barato, são os fãs de esportes que mandam vídeos. Parceiro de trabalho. E a maioria para você. Você é o maior sucesso lá. O pessoal se diverte comigo lá. Eu tô menos jornalista, mais ator. Tô mais teatral lá. Bom, vamos lá. Cadê o bate-pronto? Tá aqui. Bubu, me fale de um dia inesquecível como jornalista. Um jogo, uma cobertura que te marcou. A final da Copa de 2002, por vários motivos. O Brasil penta, termina o jogo. Eu passei por muitas provações naquela cobertura. Eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, por exemplo. 2002? 2002, a cobertura contra a Bélgica. Então, eu queria estar com a minha esposa na época, a mãe do Diego. Primeiro filho. Né? A cobertura tive problemas ali na cobertura, problemas na equipe, ali na folha que eu estava. Então, era um acúmulo de... Eu estava sem dormir, eu passei a noite em claro, a véspera da final, para contar todo mundo que ia entrar no ônibus, para não acontecer o Ronaldo de 98. ter um piripaque em 98. Eu falei, não, eu vou fazer. Então eu me sacrifiquei. Então foram muitos dias de cobertura, sabe? E nem sempre me alimentando direito, me matando. Eu fui em todos os jogos do Japão. A Copa foi dividida, Coreia e Japão. Eu fui em todos os jogos do Japão, menos Argentina e Inglaterra, que foi em Sapporo. E aí no final eu ligo pro meu pai. O meu pai tava... Meu pai é muito Brasil, né? Muito torcedor. Seu pai, o filho é meio Holanda, ou muito Holanda. Então, meu pai estava emocionado, o Brasil campeão, e meu pai tinha um sonho que eu fosse jogador. Talvez o grande sonho dele fosse que eu fosse jogador campeão com a seleção brasileira do Mundial. E ali foi quando ele mais deu valor para mim como jornalista. Cara, quantos jornalistas estão cobrindo uma final da Copa do Mundo do outro lado do planeta? Loucura, então, né? meu pai, que é um cara humilde e batalhou muito para dar estudo, né, para os filhos... Ele viu realizado, cara, meu filho, o Brasil está sendo campeão do mundo, né? E meu filho tá ali. Então, assim, essa troca com meu pai foi de chorar para todos os lados, né? Então, profissionalmente, você cobriu uma Copa do Mundo, Brasil campeão. É fantástico. É fantástico. E por toda essa questão pessoal e turbilhão de emoções, para mim é o dia mais marcante 2002. Como jornalista. Tá. Você tem um ídolo jornalista? Não tenho. Me perguntam como referências e eu tive a sorte de ter trabalhado com muita gente boa. Eu admiro uma coisa em cada um. Eu admiro o texto, é a locução, improvisação, é a inteligência, a sagacidade. Né? Então, assim, eu tenho assim, várias pessoas em quem não é que eu me espelho, que eu admiro por determinadas coisas, mas um ídolo, né? Você me perguntando, quem é teu ídolo? Eu falo, meu pai. Entendeu? Meu pai, assim, com a simplicidade e a humildade dele. Eu tive a sorte de trabalhar com muita gente top. Você é um deles. Aprender pra caramba. Né? legal. Então você aprende, você admira, mas ídolo no jornalismo não tem. E do São Paulo? Time do São Paulo, seu maior ídolo do tricolor. Então, ele é meu colega hoje, trabalha na ESPN, as pessoas não vão entender muito, mas o Lugano para mim virou muito ídolo pela devoção dele com a camisa. Ele não troca a camisa do São Paulo e nenhuma outra, que ele teve Uruguai, Fenerbahçe, ele não troca a camisa com o adversário. O amor, a dedicação que ele dá para a camisa é um negócio monstruoso, aquilo é sagrado para ele. E mesmo quando ele saiu do São Paulo, sempre defendeu, sempre fala como São Paulino, e vai no meio da torcida, vai em jogo do São Paulo, ele vai com a torcida. Ele é um cara, é coisa do uruguaio, né, que é muito veste a camisa e não troca. Sentimento mesmo, assim, sabe? Então ele
E ele não precisava ser um cara estrangeiro, sabe? Então, eu tive ídolos no São Paulo, meus primeiros eram o Valdir Pérez e o Zé Sérgio. Quando meu pai começou a me levar no Morumbi, eu gostava de ver o Valdir. E era um cara de seleção brasileira, né? Então, assim, eu adorava... A Copa do Mundo. Depois, assim, eu paguei muito pau pro Miller, tecnicamente, nossa, que jogador. Eu queria ser igual ao Miller, ou fazer coisas igual ao Miller e tal. O Raí também é um ídolo, ajudou a internacionalizar o São Paulo, é muito fundamental nisso, com a liderança, com a qualidade dele, como ele evoluiu. O PVC fala muito sobre isso, né? De um grande jogador que já frequentava a seleção brasileira, ele virou o melhor jogador do Brasil ali em 91, né? Muito com o trabalho do Tele, Moraci Santana. Então, é um exemplo de cara que evoluiu, melhorou. Então, assim, são todos caras que eu idolatrei ali e tal. Mas o Lugano teve essa coisa do sentimento, desse envolvimento que ele não precisava amar tanto o São Paulo. E é difícil você encontrar um cara que é mais São Paulino, que luta tanto pelo clube quanto ele. Agora eu vou te perguntar, quem jogou mais? E você me responde, no bate-pronto. Raí ou Miller? Cara, eu vou ficar com o Miller. Eu acho que o Miller se reinventou. O Miller não teve sucesso na Europa, como o Raí teve, né? O Raí é ídolo do PSG. Mas eu acho que bola, sim, o Miller é monstruoso. O Miller é muito subestimado. Talvez porque não foi titular em 94... não ganhou em 86 e em 90, mas o Miller, quem teve ele no seu time, o palmeirense teve por um tempo, o cruzeirense teve por um tempo, aqui, ele é decisivo. Acho que ele fala, a única final que ele jogou mal foi aquela contra o Nils 92, tanto que ele é substituído pelo Tele. Ele é pé quente, cara, ele estava no São Paulo dos menudos e no São Paulo do Tele, ele é o que une esses dois times, então eu vou ficar com o Miller. Miller ou Pita? Miller. Pedro Rocha ou Raí? Cara, eu acho que para a história do futebol o Pedro Rocha é maior. O Pelé chegou a colocar o Pedro Rocha como um dos 4 melhores do mundo na época, que o Pelé era considerado como o rei do futebol, e o Penharol do Pedro Rocha batia com o senso do Pelé. Era o grande rival no continente, com certeza, mas talvez até no mundo. Os dois brigavam, cada jogaço. Acho que o maior jogo da Libertadores era em 65, 5-4 aqui no Santos e Penharol. O Pedro Rocha fez 2 gols, deu assistência. Então, assim, para a história do futebol, o Pedro Rocha é maior. Para o São Paulo, o Raí é maior. Careca ou Serginho Chulapa? Careca, aí pela qualidade técnica e o sucesso na Europa, né? Parceiro do Maradona no Napoli. Valdir Pérez ou Zete? O Valdir Pérez é meu ídolo de infância. Agora, o Zete, pra mim, é mais goleiro. Eu tenho uma tendência, isso pode ser preconceito ou não. Quase todo goleiro mais jovem é melhor que os do passado. Porque é uma posição que evoluiu muito, a preparação antes não tinha. Então, na época do Valdir Pérez, com todo respeito, a preparação era muito diferente. Na época do Zete, o goleiro já era preparado para pegar pênalti. O Valdir Pérez, ele pegava muito pênalti, mas era muito na sacanagem, de provocar o adversário, passar a mão na bunda do rival. O Zete já é de uma era já de goleiros muito mais preparados, muito mais capazes. Então o Zete. Eu vou aproximar, então. Zete ou Rogério Ceni? Cara, o Rogério Ceni é maior, pra mim o Rogério Ceni também é subestimado, incrivelmente, porque o Rogério Ceni é muito identificado com o São Paulo, então quem não é São Paulino, sobretudo torcedores rivais, aqui palmeirenses e corintianos, odeiam o Rogério Ceni, né? Aprenderam a odiar, né? Ou sempre curtiram odiar o Rogério Ceni, porque olhava pro Rogério Ceni e olhava pro São Paulo. Só que olhando a carreira dele, é um negócio monstruoso. O Rogério Ceni tem mais de 130 gols. Pega aí grandes lendas do futebol que jogam na Olinha, não tem o número de gols. Fora de série. Tem gente que fala, se o Rogério Ceni fosse inglês, nossa... Ele tinha estátua em Wembley. O mundo. Se o Rogério Ceni fosse italiano, entendeu? Iam discutir ele e o Buffon. Se ele fosse alemão, ele e o Neuer. Assim, o tamanho do Rogério é um negócio surreal. Então ele extrapolou. O Neuer revolucionou a posição de goleiro líbero. O Rogério Ceni, eu cheguei a jogar no Clube de São Paulo. Ele, garoto, morava no Morumbi. Futebol de salão com ele. Ele jogava na linha. Cara, e ele jogava demais, assim. Então, assim, tem lance dele, jogando contra o Edmundo, ele dá um chapéu no Edmundo. Não, ele gostava de treinar jogando na linha, não então, como assim, goleiro, muito... Quer dizer, já era o começo dessa nova regra do futebol, que o goleiro precisa jogar com os pés. Então, ele, muito antes do Neuer, já revolucionou a posição. E aqui no Brasil, acho que não se dá tanto mérito para ele quanto deveria. Luiz Fabiano ou França? Cara, eu acho o França mais técnico, só que o combo Luiz Fabiano acho que é mais poderoso. Tanto que o Luiz Fabiano acabou sendo destaque na Copa de 2010 com a seleção.
mesmo antes, parceria com o Adriano. África do Sul. Ele briga muito com o zagueiro, né? Força física Sim, também, sim, né? sim. Então ele incomoda, ele luta. É meio desmiolado, né? Bravo. Toma muito cartão, ele sabe disso, né? Mas Não isso leva também desaforo ajuda, pra né? casa. Muito Gente boa, competitivo, né? brigador, Adoro né? Então eu vou ficar com o Luiz Fabiano, embora seja menos técnico que o França. Oscar ou Dario Pereira? Cara, eu vou ficar com o Dario, cara. O Dario, ele era um jogador de meio campo, um jogador talentoso, que foi recuado Voltou. para a quarta zaga, fez uma grande dupla histórica com o Oscar, só que o Dario para mim era mais completo, era mais jogador, tal, fisicamente e tal. Então, Dario. embora o Oscar esteja na minha seleção querida do Brasil, em 82 é a única vez que eu chorei, para variar, né? A tragédia de Sarriá, o Oscar tava naquele time, quase faz o gol do 3-3, né? Mas eu vou ficar com o Dario Pereira. Quem é mais ídolo, Pedro Rocha ou Tele Santana? Tele. Lugano ou Luiz Fabiano? Lugano. Muricy ou Lugano? Pra mim, Lugano. Pro São Paulino em geral, Muricy. Lugano ou Miller? Como ídolo, Lugano, pela devoção. O Miller acabou jogando, né? Acho que até por problemas financeiros, né? O Miller acabou jogando nos 6 times de São Paulo, né? Que ele jogou no São Paulo, jogou no Corinthians, jogou no Palmeiras, jogou no Santos, jogou na Portuguesa, jogou no São Caetano até, né? Então ele acabou perambulando aí por outros times. Não é que isso diminui a idolatria, né? Mas, pô... Entendi. Lugano ou Raí? Pessoalmente o Lugano, mas o Raí é o cara... Tá no coração. É o cara que, assim... Você sabe, eu já contei essa história, né? Como São Paulino. Eu tava em 92, mais como torcedor que como jornalista. Eu tava na faculdade. Eu fui pra São Paulo 2, Barcelona 1, eu invadi o campo. Fui o primeiro São Paulino a invadir o campo. E eu abracei o Raí e o Miller, os dois estavam abraçados, ganhamos, caralho, eu abracei os dois, ganhamos, caralho. E eu tenho até hoje a faixinha do Raí. Raí? O Raí deixou cair ali, sei lá, se livrou dela. A faixinha que o Raí usou aqui Você tem ela? Eu tenho ela toda suja lá, nem mandei lavar nada. Deixa lá. Ali. Então o Raí é um cara que simbolizou a internacionalização de São Paulo. Legal. Era o grande... O Tele era o grande cérebro, o mentor daquela equipe, que nem o carrossel holandês. Você tinha o Rinus Michel, genial, no banco, o Cruyff era em campo a reprodução daquele treinador brilhante. No São Paulo, o Raí foi esse cara, né? Você tinha um Tele brilhante, pensando em futebol propositivo, ofensivo, bacana, e o Raí é o cara que conseguiu sintetizar muito isso. Tá bom, e agora a última, para fechar. Você vai me classificar se o cara gênio, craque ou bom jogador? Ih, eu sou exigente. Sou exigente. Então vamos embora. Gênio, craque ou bom jogador? Bate e pronto. Raí. Craque. Miller. Craque. Palhinha. Craque. Lugano. Bom jogador. Miranda. Bom jogador. Pedro Rocha. Craque. Aloysio Chulapa. Bom jogador. Serginho Chulapa. Bom jogador. Zidane. Gênio. Ronaldinho Gaúcho. Gênio. Messi. Gênio. Maradona. Gênio. Romário. Gênio. Ronaldo. Gênio. Vinícius Júnior. Craque. Estevão. Eu vou botar um craque pelo talento. Eu gosto de bola, qualidade técnica. Craque. Hendrick. Bom jogador. Djalminha. Pelo talento, craque. Marcelinho Carioca. Craque. Neto. Craque. Arrascaeta. Craque. Rafael Veiga. Bom jogador. Luciano. Bom jogador. Neymar. Esse aí é difícil. Craque com certeza. Podia ter sido gênio, acho que não conseguiu chegar lá. Craque. Teu pai. Meu pai é o maior de todos, cara. Meu pai, esse aí é gênio lenda. Eu concordo com você. E teve a sorte de ver todos esses jogadores aí. Todos eles. Todos, 88 anos, então ele viu... Canhoteiro pra ele era o grande Canhoteiro? Canhoteiro era o grande ídolo do meu pai. Viu todos esses caras aí. Que bacana, que bacana. Pessoal, estou super feliz de receber esse cara aqui maravilhoso, baita jornalista, uma história linda. E se fosse pela minha vontade, eu tenho ainda muito para bater papo, conversar, para perguntar e aprender, ter mais conhecimento junto com o Rodrigo Bueno, jornalista hoje na ESPN. Bubu, as pessoas que o conhecem com mais intimidade chamam de Bubu. Obrigado, Bubu. Muito obrigado por você vir aqui tomar esse café comigo. Que honra estar aqui do seu lado e ser chamado de Bubu. Os meus amigos me chamam de Bubu. Quem me ama me chama de Digo. Quem é meu amigo me chama de Bubu. E ser chamado de Bubu por você é uma honra. Você é
uma das grandes pessoas que eu conheci nesse meio, que tem coisas maravilhosas, Tem mas de tem tudo, às vezes disputas, vaidade, você é um cara íntegro, um caráter absurdo, uma pessoa maravilhosa, então é um prazer ter dividido esse espaço com você. Espero que a pessoa que está vendo aí, ou que assistiu tal, tenha desfrutado. Eu desfrutei, para mim foi um café, o melhor café que eu já tomei na minha vida. Que bom. Obrigado, Digo. Valeu, pessoal. Obrigado pela companhia. Abraço!